Nosso anime começa com o protagonista fugindo desesperadamente de um coelho com chifres, enquanto grita que provavelmente não deve ser gostoso, percebendo que a única coisa que pode fazer é correr e gritar, já que não faz ideia de onde está, e se perguntando que tipo de criatura é aquela que o persegue. Assim que faz essa pergunta, uma voz misteriosa surge dizendo que irá avaliar, e uma tela de status aparece mostrando as informações do coelho, perguntando se ele deseja mais detalhes. Porém, nesse momento, o coelho salta em sua direção, sendo amortecido pela mochila do protagonista, que em seguida acaba caindo em cima do animal e o esmagando acidentalmente. Em outro lugar, vemos uma elfa sendo orientada a ir para o leste, pois algo precioso irá aparecer lá, enquanto o protagonista comemora por ter sobrevivido, mas continua confuso sobre onde está. Pega seu celular e percebe que não há sinal, começando a questionar se a voz que ouviu é real ou apenas uma alucinação, até que, com fome, olha para o coelho morto e se pergunta se aquilo é comestível, fazendo a voz surgir novamente para mostrar suas estatísticas e confirmar que a carne pode ser consumida, levando-o a guardar o animal na mochila para emergências. Intrigado, ele tenta entender melhor a voz, aponta para sua mochila e pergunta o que é aquilo, recebendo novamente a resposta de avaliação, o que o surpreende. Então, olha para o céu e faz a mesma pergunta, mas a voz diz que não há nada a avaliar. Porém, ao olhar para o chão, a resposta muda drasticamente para Devorador do Labirinto nível 273, deixando-o extremamente preocupado, repetindo o processo e recebendo sempre nada ao olhar para o céu e a mesma resposta assustadora ao olhar para o chão, percebendo que pode haver algo perigoso escondido sob seus pés. Tentando entender sua situação, ele pede para avaliar a si mesmo, vendo o nome Manabe Hibiki corretamente, mas ficando confuso ao ver espécie, humano e classe, avaliador, já que sempre foi apenas um estudante comum e nunca existiram classes em seu mundo. Então pergunta quem é a voz e ela responde que é um suporte de status, mas não pode fornecer informações pessoais. Ao analisar suas habilidades, percebe que possui várias e tenta usar uma delas gritando de forma dramática: Olhos do Sábio, ativar. Mas nada acontece, deixando-o constrangido. Então tenta ativar o tutorial, mas descobre que já está ativo sem entender sua função. Decide pedir o mapa do mundo para se localizar, porém se decepciona ao ver algo que não parece um mapa útil, percebendo que enquanto fugia do coelho estava andando em círculos e que sua noção de direção é péssima. Mesmo assim, continua andando em linha reta enquanto acompanha o mapa, até que depois de um tempo encontra uma estrada, mas ao se aproximar, escorrega e cai. E ao se sentar, a voz anuncia que ele ganhou um novo título, que ao verificar é Náufrago de Outro Mundo. Porém nesse momento ele escuta um som ao lado e ao olhar vê um cachorro musculoso babando e pronto para atacar. Mas antes que algo aconteça, um tiro acerta a cabeça da criatura e a derruba instantaneamente, fazendo o protagonista olhar ao redor e ver uma elfa em cima de uma pedra, a quem ele agradece rapidamente por salvá-lo. E ela responde que não foi nada demais, se apresentando como Emália e perguntando o nome dele, ao que ele responde que se chama Hibiki. Ele fica completamente impressionado com as orelhas da garota, mas Emália logo pergunta se ele veio do prado e como conseguiu escapar de lá. Porém, o protagonista continua praticamente hipnotizado pelas orelhas dela e solta a pergunta se ela é uma elfa, ao que Emália responde que sim, e então ele questiona se aquilo é algum tipo de cosplay, mas ela nunca ouviu essa palavra antes, ficando confusa. Então muda de assunto e pergunta por que ele estava no Devorador do Labirinto, deixando o protagonista sem entender nada e fazendo ele perguntar o que exatamente é isso, o que choca a elfa por ele ter entrado em um lugar tão perigoso sem nem saber do que se tratava. Enquanto isso, em sua mente, ele se pergunta quem ela é, e a voz misteriosa responde que irá avaliá-la, revelando que ela é uma mulher da espécie elfa, o que o deixa surpreso ao confirmar que elfos realmente existem naquele mundo, e o choque aumenta ainda mais quando a voz informa que ela tem 56 anos, fazendo ele ficar incrédulo por alguém com aparência tão jovem ser tão velha. Então, Emália explica que o Devorador do Labirinto é um monstro que se camufla no prado e não ataca diretamente, mas faz suas presas se perderem até ficarem exaustas, para então devorá-las, e logo em seguida ela o abraça, dizendo que está tudo bem, já que mesmo sendo uma criança tão pequena, ele conseguiu fugir, o que deixa Hibiki confuso, levando-o a perguntar quantos anos ela acha que ele tem, e ela responde 10, quando na verdade ele tem 16. Mais tarde à noite, Emália pede desculpas por ter confundido sua idade, explicando que não imaginava que ele fosse um adulto com aquela aparência, e Hibiki descobre que naquele mundo, as pessoas já são consideradas adultas aos 15 anos.
juntos. Os dois então fazem uma refeição juntos, e Hibiki agradece pela comida, enquanto Emalia comenta que o coelho com chifres que ele trouxe foi de grande ajuda. Então ele pergunta onde exatamente eles estão, o que a deixa surpresa por ele não saber nem isso, e ela explica que aquele lugar é o reino de Abarásia. Hibiki então conta que veio de um lugar chamado Japão, mas a elfa nunca ouviu falar desse nome, o que o faz finalmente aceitar a realidade e concluir que ele realmente foi parar em outro mundo. Emalia diz a ele para dormir, pois no dia seguinte o levará até a cidade, e então ativa um feitiço de proteção para que possam descansar tranquilamente sem se preocupar com monstros. Enquanto observa o garoto, ela pensa que nunca viu roupas como as dele, considerando-o alguém bastante peculiar, e começa a suspeitar que o algo importante mencionado pelo espírito talvez seja justamente ele, ficando curiosa sobre quem ele realmente é. Em seguida, vemos uma garota chamada Mani acordando Hibiki e reclamando de como ele é desligado, mandando ele beber o especial da Mani para acordar. E ao tomar o café, ele elogia dizendo que está muito bom, fazendo Mani comentar que ele está começando a melhorar o paladar, ao que ele responde que já é quase um adulto, apesar de não ter crescido muito, enquanto Mani e Kyuko tentam animá-lo dizendo que um dia ele ainda vai crescer, e um amigo brinca que, por ele ser pequeno e fofo, acaba se dando bem com mulheres mais velhas. Mas Hibiki nega dizendo que é só impressão. Então, ele se lembra de que as férias de verão estavam chegando, e no último dia de aula, quando tentou entrar na sala, uma luz intensa brilhou de repente, trazendo-o de volta ao presente, onde ele pega o celular e se pergunta se seus amigos estão preocupados com ele, mas de repente, algo atinge sua cabeça, sendo um botão da roupa da elfa, o que o faz perguntar à voz o que são aquelas coisas verdes ao redor, e ela responde avaliando como uma magia de barreira. Ele então se senta em uma pedra e decide se avaliar novamente, perguntando o que significa classe, fazendo a voz ativar o dicionário nível 1 e explicar que se trata de uma espécie de profissão concedida por Deus ao atingir a maioridade. Então ele pergunta o que significa ser um avaliador, e a voz informa que é uma classe de rank B, capaz de identificar habilidades de outras pessoas, porém sem capacidade de combate, não sendo indicada para batalhas, o que faz Hibiki pensar que ainda está com sono e simplesmente voltar a dormir. Mais tarde, Emalia acorda e se lembra de ter ajudado o garoto no dia anterior, mas também recorda que ele tem 16 anos e já é considerado adulto naquele mundo, e ao perceber que sua roupa estava aberta, fica envergonhada e rapidamente fecha. Nesse momento, Hibiki acorda, dá bom dia e devolve o botão que havia caído na noite anterior, comentando que levou um susto quando ele bateu em sua testa, e então os dois começam a caminhar juntos em direção a uma cidade chamada Howell, enquanto Hibiki pergunta qual é a distância até lá. A elfa explica que, se seguirem pela floresta, chegarão mais rápido, mas Hibiki logo pergunta se não há monstros por ali, e Emalia o tranquiliza dizendo que está com ele. Então ela pergunta se ele consegue sentir os monstros ao redor, e ele responde que é por causa de sua habilidade Mapa Mundi, o que a deixa completamente chocada ao perceber que é uma habilidade de rank AAA. Curiosa, ela pergunta qual é a classe dele, e Hibiki responde que está escrito Avaliador Provisório, o que a deixa confusa, já que nem ele sabe o que significa esse provisório. Ele então pergunta se essa habilidade é realmente tão incrível, já que só consegue ver pessoas, monstros próximos, e os lugares por onde já passou. E Emalia explica que qualquer aventureiro daria tudo por algo assim, pois torna a sobrevivência muito mais fácil, o que faz Hibiki se perguntar o que é um aventureiro, deixando a elfa chocada por ele não saber nem o básico. Então ele tenta disfarçar dizendo que estava brincando e pede mentalmente para a voz explicar, e ela responde que aventureiros são pessoas afiliadas à Guilda dos Aventureiros que aceitam missões como caçar monstros, capturá-los e coletar materiais. Ao entender melhor, Emalia comenta que agora faz sentido ele ter conseguido escapar do Devorador do Labirinto, e então, olhando para ele com um sorriso, diz que ele é alguém sem senso comum, ignorante e totalmente sem noção, o que leva Hibiki a perguntar se ela tem algum amigo, atingindo-a diretamente, já que ela realmente não tem nenhum, mas ele logo diz que ela tem sim, pois ele é seu amigo, deixando-a extremamente feliz. Em seguida, Hibiki abre seu mapa mundo e detecta algo próximo, um coelho de chifre cristal, o que deixa Emalia chocada novamente, e ao perguntar se é diferente do coelho comum, ela explica que é completamente diferente, sendo extremamente raro, podendo ser usado para criar uma panaceia ou vendido por cerca de 200 moedas de ouro. Os dois então vão até o local, e Hibiki usa sua habilidade de avaliação, identificando que o coelho possui uma habilidade chamada fuga, fazendo Emalia alertar para se aproximarem com cautela, mas ele explica que também possui a habilidade sentir arredores, enquanto ela utiliza duas técnicas para se preparar, corte de som e corte de odor, o que a faz elogiar Hibiki, dizendo que sua habilidade é impressionante e que muitos grupos de aventureiros o desejariam, já que ele consegue localizar até coisas raras, embora ele diga que sua classe não é voltada para combate, ao que ela responde que ele pode ficar na retaguarda enquanto outros lutam. Então, meio sem jeito, ela pergunta se ele gostaria de formar um grupo com ela, mas Hibiki estava distraído e pede para repetir, fazendo com que ela fique
envergonhada e diga que não foi nada, pensando que parece que está se jogando para cima dele, enquanto ele imagina que ela deve ser solitária por não ter amigos. Ela então prepara seu arco, e Hibiki pergunta onde estão as flechas, ao que ela explica que é uma arqueira espiritual, capaz de usar a bênção dos espíritos para transformar o vento em flechas, então dispara, e uma cena digna de filme acontece. Mas no momento decisivo, quando a flecha quase acerta o coelho, ele usa sua habilidade de fuga e escapa, deixando os dois completamente sem reação, e Emalia deprimida por ter usado toda a sua força no ataque. Então Hibiki pergunta se não há como lidar com essa habilidade, e ela explica que quando o coelho está atacando alguém, ele não consegue usar a fuga, sugerindo que essa pode ser a oportunidade perfeita, e Hibiki imediatamente se oferece para servir de distração, mas a elfa alerta que isso é extremamente perigoso. Mas Hibiki diz que ficará tudo bem, pois quando avaliou o coelho, viu que ele era extremamente burro, então eles bolam um plano simples, usando uma isca para atrair o monstro e preparando uma emboscada. Hibiki se coloca como distração, ficando à mostra, e como esperado o coelho avança sem pensar duas vezes, caindo direto na armadilha, e nesse exato momento, acertando em cheio e derrotando o coelho de chifre cristal. Após a vitória, Hibiki percebe algo incrível acontecendo, já que começa a subir vários níveis de uma vez, tanto em suas habilidades quanto em sua classe, ficando completamente surpreso, enquanto Emalia pergunta se ele está bem, e ele responde que seu nível simplesmente aumentou do nada, deixando a elfa feliz e dizendo que essa conquista pertence aos dois. Mas no meio da comemoração, o botão da roupa dela acaba soltando novamente. Em seguida, vemos um homem loiro misterioso comentando que tudo aquilo não passou de um tutorial, enquanto torce para que Hibiki tenha uma vida feliz nesse novo mundo. Logo depois, a cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde uma garota chamada Evil está se registrando, e ao ser informada pela recepcionista de que as missões estão no quadro ao lado, ela diz que já sabe exatamente qual será sua primeira missão, pois pretende encontrar uma pessoa específica. E é assim que o primeiro episódio chega ao fim. Hibiki e Emalia finalmente chegam à cidade de Rowville, onde tudo parece mais movimentado e cheio de olhares curiosos, e percebendo que as roupas dele chamariam muita atenção, Emalia rapidamente coloca um sobretudo sobre ele, explicando que seria melhor evitar se destacar, então comenta de forma prática que com o dinheiro obtido do coelho de chifre, seria uma boa ideia comprar roupas melhores, além de armaduras e uma espada adequada para ele. Curioso, Hibiki pergunta quanto vale uma moeda de ouro, mas ao receber um olhar de reprovação de Emalia, tenta disfarçar dizendo que era apenas brincadeira. Ainda assim ele recorre ao seu suporte para descobrir o valor real, e ao comparar com suas memórias, descobre que uma única moeda de ouro equivale a cerca de 10.000 ienes, o que o deixa completamente chocado e o faz entender por que Emalia havia ficado tão empolgada com a recompensa. Percebendo a inocência dele, Emalia leva a mão ao rosto de Hibiki com carinho, e o alerta de forma séria que naquele lugar ele deveria evitar falar coisas sem noção, pois havia pessoas perigosas que poderiam tentar se aproveitar dele. Os dois então seguem até a Guilda dos Aventureiros, e assim que entram alguns aventureiros começam a comentar. Um deles diz em tom de provocação que finalmente Emalia conseguiu montar um grupo. Outro observa Hibiki com desconfiança, afirmando que ele não parece um aventureiro, e pergunta de forma sarcástica se ela começou a trabalhar como babá. Logo em seguida, outro grupo de aventureiros se aproxima e pergunta diretamente se Hibiki é o novato, e Emalia confirma sem hesitar, explicando que eles acabaram de se conhecer, deixando claro que apesar das dúvidas e comentários ao redor, aquela era uma nova parceria que estava apenas começando. Eles desejam boa sorte para o novato e vão embora. E então Emalia explica que aquele grupo é conhecido como Bandeira de Prata. Em seguida, ela leva Hibiki até uma recepcionista e diz que gostaria de vender um material especial. Pedindo uma sala separada, Jewel conduz os dois até uma sala onde o mestre da guilda já está esperando, e Hibiki fica completamente chocado com o tamanho dele, pois o homem é gigantesco. Então, de repente, ele se levanta e rasga a própria camisa sem motivo aparente, deixando Hibiki impressionado com seus músculos a ponto de elogiar, dizendo que ele é incrível. Enquanto Emalia e Jewel acham os dois simplesmente desprezíveis, o homem então se apresenta como Bat, e Hibiki pergunta se pode tocar em seus músculos, explicando que é pequeno, e mesmo treinando nunca conseguiu ganhar massa. Nesse momento, o mestre da guilda praticamente se transforma em Renato Cariani, e começa a despejar várias dicas de treino para Hibiki. Porém, Emalia e Jewel perdem a paciência e partem para cima dos dois, interrompendo a cena absurda. Logo depois, a voz de suporte informa que as magias de criação de água e água fria foram registradas pela habilidade Grimório. Em seguida surge Jewel, se apresenta a Hibiki como vice-mestra da guilda, e pergunta diretamente a Emalia o que ela deseja vender. Então Emalia mostra o chifre e pergunta quanto eles pagariam por ele. O mestre da guilda oferece 400 moedas de ouro, deixando Hibiki encantado por ser o dobro do que ele imaginava, tendo certeza de que Emalia aceitaria. Porém, no mesmo instante ela recusa e encara o mestre perguntando se ele está tentando fazer ela de boba, explicando que há 3 anos vendeu um chifre por 230 moedas, e aquele atual é 3 vezes maior. Então deveria valer pelo menos 800 moedas de ouro, revelando seu lado ganancioso. O mestre responde que não pode pagar esse valor
superior e aumenta a oferta para 550. Emalha rebate com 780 e inicia-se uma intensa negociação entre os dois, até que o mestre afirma que não pode ultrapassar 680 moedas, e Emalha começa a pressioná-lo perguntando se a guilda da capital não pagaria mais, forçando a decisão final, e assim eles fecham o acordo em 700 moedas de ouro. Logo após isso, a vice-mestra reclama dizendo que ele estourou o orçamento da guilda e que vai descontar do salário dele, afirmando que é uma lição para um idiota musculoso que negocia sem saber seus próprios limites. Enquanto isso, Emalha fica extremamente animada, acreditando que depois dessa negociação, Hibiki vai querer formar um grupo com ela, mas ao se empolgar demais, os botões de sua camisa acabam estourando novamente. Depois, Hibiki está sentado à mesa da guilda dos aventureiros, quando a voz de suporte informa que o tutorial atingiu os requisitos para subir de nível. Ele então pergunta o que exatamente essa habilidade faz e a voz ativa o dicionário, explicando que se trata de uma habilidade de assistência concedida àqueles com baixas chances de sobrevivência, permitindo que adquiram o conhecimento necessário para se manterem vivos naquele mundo. Nesse momento ele percebe que só conseguiu derrotar o coelho de chifre graças a essa ajuda, e agradece ao deus daquele mundo por ter recebido tal habilidade, porém logo escuta uma outra voz em sua mente dizendo para ele venerar mais. Confuso, Hibiki se pergunta de quem é aquela voz, e ela responde afirmando ser o deus que está apoiando ele, dizendo que irá ajudá-lo enquanto puder, mas o alerta para tomar cuidado e não morrer. Logo em seguida, a voz de suporte informa que agora que o tutorial subiu de nível, o apoio de acompanhante foi encerrado, deixando Hibiki confuso sobre o que isso significa, mas nesse instante, Emalha retorna. Pouco depois, uma recepcionista chamada Meato se aproxima dela dizendo que recebeu uma nova missão. Ao verificar a mensagem, Emalha explica a Hibiki que precisa deixar a cidade por um tempo, pois se trata de uma missão enviada por sua terra natal, e não pode recusá-la. Nesse momento, Hibiki entende que o tal acompanhante mencionado pela voz de suporte era a própria Emalha. Em seguida, a cena muda para outra aventureira dentro de uma caverna procurando algo, mas sem sucesso, ela decide que irá procurar em outro lugar. De volta à cidade, Emalha pergunta se Hibiki ficará bem sozinho, e ele responde que ela não precisa se preocupar. Então ela pergunta o que ele pretende fazer agora, e ele decide que tentará se tornar um aventureiro, pois mesmo sem possuir uma classe de combate ainda existem missões que pode aceitar. Emalha então recomenda que ele fique na mesma hospedaria onde ela estava, entrega um mapa e diz para ele procurar por Portânia. Por fim, ela se despede, afirmando que eles irão se encontrar novamente em breve. Ao sair correndo distraída pela cidade, Emalha acaba esbarrando na outra aventureira e rapidamente pergunta se está tudo bem. Nesse momento, um guarda se aproxima, questionando a situação, mas Emalha responde que está tudo sob controle e explica que apenas recebeu uma missão urgente e precisa voltar para sua terra natal. Então a outra aventureira pergunta se o destino dela é o país dos elfos, e ao receber a confirmação diz que também está indo naquela direção e pede para acompanhá-la. Em seguida, a cena volta para Hibiki, que após se separar de Emalha, acabou passando o tempo apenas dormindo. Depois, ele vai até a gruta dos aventureiros e pergunta a Jael se ela sabe algo sobre outro mundo, mas ela fica envergonhada e responde de forma ambígua, dizendo que isso fica fora da cidade. Quando Hibiki vai até o local, ele percebe que entendeu tudo errado e fica se questionando por que foi parar naquele mundo. Nesse momento, alguém bate na porta de seu quarto e ao permitir a entrada surge Tânia perguntando se ele está bem, já que não apareceu nem no café da manhã, nem no almoço, e comenta que o jantar está próximo. Hibiki então reflete que o dinheiro do coelho não vai durar para sempre e que precisa pegar uma missão logo, se perguntando o que pode fazer. Então a voz de suporte exibe seus status e ao questionar se aquilo é bom ou ruim, recebe como resposta que não deve tentar lutar sozinho. A voz também revela que ele adquiriu novas habilidades chamadas Contato e Livro Médico. Curioso, ele pergunta, o que é o livro médico? E a explicação vem de que essa habilidade permite aprender completamente qualquer conteúdo, apenas lendo, inclusive procedimentos médicos avançados. Decidido, ele pede para iniciar a leitura, mas é alertado de que uma vez começado, não pode ser interrompido e levará bastante tempo. Mesmo assim, ele aceita, e ao se levantar, um feixe de luz invade sua mente, fazendo com que ele absorva todo o conhecimento. A cena então retorna para Emalha, que comenta que Hibiki não tem senso comum, e a outra aventureira brinca perguntando se ela se apaixonou, mas Emalha nega dizendo que é 40 anos mais velha. De repente, uma empregada aparece chamando por ela, e Emalha corre para abraçá-la, apresentando-a como Ivel e explicando que ela é uma aventureira viajante que percorre várias terras. Após alguns dias, o processo de leitura do livro médico finalmente se completa, e Hibiki decide sair para comprar equipamentos, indo até uma loja de armas onde adquire seus primeiros itens. Ele então pergunta à voz de suporte se é difícil conseguir novas habilidades e descobre que existem vários métodos dependendo da habilidade. Em outro ponto, vemos a guilda dos aventureiros em alvoroço, pois o líder do grupo Bandeira de Prata está gravemente ferido. Um dos companheiros explica que ele enfrentou e empatou com um lobo prata rubi, e que o mestre da guilda poderia estancar o sangramento, porém Jill informa que o mestre não está
está presente. Alguém sugere usar magia de cura, mas dizem que já tentaram e não funcionou. Vendo a situação, Hibiki percebe que se o sangramento não for contido, o homem irá morrer, e então se pergunta se sua habilidade livro médico pode ajudar, e a voz de suporte responde que sim, é possível. Ele então pede permissão aos membros do grupo para examinar o líder, e, ao receber autorização imediata, Hibiki ativa a habilidade livro médico, rapidamente identificando a presença de um veneno no corpo dele, um tipo perigoso que impede a coagulação e torna impossível estancar o sangramento. Nesse momento, a voz de suporte informa que restam apenas 5 minutos de vida, deixando todos em choque. Hibiki pergunta como pode curá-lo, e a resposta vem de que será necessário usar a combinação de hipercura e cura perfeita. Porém, o custo total é de 650 de mana, enquanto ele possui apenas 56. Um dos membros pergunta desesperado se não há nada a ser feito, e Hibiki explica que enquanto o veneno estiver ativo, não há como parar o sangramento, sendo necessário primeiro purificar o corpo e depois restaurar os danos. Então ele pergunta se alguém ali possui essas habilidades, mas ninguém responde positivamente. Sem alternativa, ele consulta novamente a voz de suporte, que sugere o uso da habilidade contrato, permitindo o compartilhamento temporário de mana entre várias pessoas. Hibiki então explica a situação e todos aceitam sem hesitar, transferindo suas energias para ele. Mas mesmo assim, ainda faltam 170 de mana, é quando Jewel se oferece para completar o restante, permitindo que ele finalmente alcance o valor necessário. Com isso, Hibiki executa hipercura para remover completamente o veneno, e em seguida utiliza cura perfeita para restaurar o corpo do líder, concluindo o tratamento com sucesso. Porém, logo após o esforço extremo, ele acaba desmaiando, e nesse estado, ele relembra sua vida anterior, onde Sonia o repreende por sempre agir sem pensar, alertando que ele precisa ser mais cuidadoso, pois nem sempre haverá alguém para salvá-lo. Ao acordar, a voz de suporte informa que a habilidade contrato subiu do nível 2 para o 5 e traduzir do nível 1 para o 2. Então Jewel pergunta como ele está se sentindo, e Hibiki responde que está bem, pedindo desculpas por causar problemas. Mas ela nega e agradece profundamente por ele ter salvado seu irmão Jade, o que deixa Hibiki confuso, já que ela aparenta ser meio fera enquanto Jade é humano. Então ela explica que possuem mães diferentes, em seguida revela que fez todos jurarem manter segredo sobre o ocorrido, e ao ser questionada explica que usuários de hipercura e cura perfeita são extremamente raros, e se essa informação se espalhar, muitas pessoas tentariam explorá-lo para ganhar dinheiro. Por isso ela sugere que Hibiki se junte a um grupo de aventureiros para se proteger, mas ele recusa dizendo que não quer causar problemas a outros. Então Jewel explica que existe outra opção, contratar guarda-costas, e por fim, a cena muda para um cenário sombrio onde um lobisomem preso em uma cela ao lado de uma garota ameaça dilacerar qualquer um que se aproxime, encerrando o episódio com esse clima de tensão. Vemos Hibiki indo até a loja de Deb para contratar alguns guarda-costas. Lá, um dos funcionários, a Jaratan, se apresenta, e ao ver Hibiki, fica extremamente animado. Ele se aproxima demais e começa a elogiar o cheiro dele, dizendo que sente um aroma delicioso vindo de seu corpo. Em seguida, a Jaratan leva Hibiki até os guarda-costas disponíveis e pede que ele escolha um. No entanto, Hibiki recusa todos os apresentados. Ele afirma que não tem problemas com a força deles, mas percebe que o MP de todos é baixo demais. Como pretende usar hipercura, ele precisa de alguém com alto MP para compartilhar energia. Um funcionário se oferece para trazer outros candidatos, mas Hibiki pergunta se pode ir vê-los pessoalmente. A Jaratan concorda e começa a guiá-lo. Durante o caminho, ele comenta novamente sobre o aroma delicioso de Hibiki, dizendo que ele exala um cheiro de ouro. Hibiki fica confuso com isso. Nesse momento, sua voz de suporte analisa seus status e descobre uma habilidade chamada Olfato da Fortuna, que permite ao usuário sentir um aroma especial vindo de pessoas que irão adquirir grande riqueza em breve. Hibiki não entende muito bem, mas percebe que o funcionário é obcecado por dinheiro. Ao passarem por uma entrada, Hibiki demonstra interesse, mas a Jaratan o impede, dizendo que ali ficam as pessoas consideradas inaptas para trabalho e combate. Por diversos motivos, elas não podem voltar para casa e acabam permanecendo naquele local. Hibiki se pergunta se o motivo delas é o mesmo que o dele e insiste em ir até lá. A Jaratan começa a se contorcer, dizendo que o aroma da fortuna ficou ainda mais forte, e então os leva até o local. Lá, Hibiki encontra um lobo preso em uma jaula e questiona o motivo. A Jaratan explica que ele ficou descontrolado ao tentar proteger uma garota, sendo necessário contê-lo. Ele também menciona que a garota possui um grande talento mágico, mas não consegue controlar seus poderes. Nesse momento, o lobo manda Hibiki ir embora. Enquanto a voz de suporte começa a analisá-lo, Hibiki percebe que o campo de classe do lobo está vazio. A voz de suporte informa que os olhos do sábio detectaram uma manipulação de status. Sem saber o que isso significa, Hibiki usa a habilidade Dicionário e descobre que se trata de uma habilidade de rank SSS concedida por um capricho de Deus, sendo capaz de enxergar tudo com extrema precisão. Ao reavaliar os status com essa habilidade, os números aumentam drasticamente. Hibiki descobre que o lobo está sob um feitiço restritor,
uma maldição invisível que reduz suas capacidades físicas, e percebe que seus verdadeiros status são de um herói. Ao observar a garota, ele descobre que ela é uma sábia e possui uma habilidade chamada Devastação Divina, extremamente poderosa, mas que causa autodestruição quando usada por humanos. Trata-se de um teste concedido pelos deuses. Hibiki se questiona sobre as intenções divinas, enquanto percebe que tanto o lobo, Cloud, quanto a garota, Lilian, possuem MP de sobra. Ainda assim, ele se pergunta se heróis e sábios podem conviver com pessoas comuns. Nesse momento, a voz de suporte informa que a habilidade medida de emergência subiu de nível. Sem entender, Hibiki consulta o dicionário e descobre que se trata de uma magia capaz de remover efeitos que restringem ou enfraquecem o alvo, independentemente da causa. Hibiki então afirma que quer levar aqueles dois. Ao ouvir isso, o vendedor começa a tremer de empolgação, completamente tomado pelo aroma do dinheiro. Em seguida, Hibiki leva o lobo e a garotinha até um local isolado na floresta. Cloud estranha a situação e se pergunta o que ele pretende fazer ali. Hibiki, por sua vez, afirma que jamais faria mal a Lilian, mas comenta de forma suspeita que talvez precise fazer algumas coisas com Cloud. O lobo fica em alerta, sem entender suas intenções. Logo depois, Hibiki revela que pretende curá-lo, e que para isso, precisará da ajuda de Lilian. Sem hesitar, ela diz que fará qualquer coisa para ajudar Cloud, mas o lobo a alerta que aquilo pode ser uma armadilha. Mesmo assim, Lilian o interrompe, dizendo que ele sempre esteve ao lado dela, e agora é a vez dela retribuir. Quando Lilian pergunta o que precisa fazer, Hibiki explica que precisará de uma grande quantidade de MP para realizar a cura, e propõe que ela faça um contrato com ele para compartilhar sua energia. Lilian aceita, e o contrato é rapidamente estabelecido, transferindo seu MP para Hibiki. Com isso, ele ativa seu livro médico e utiliza Cura Perfeita, restaurando completamente o corpo de Cloud, inclusive seus membros perdidos. Emocionada, Lilian corre até ele e o abraça, aliviada ao vê-lo bem novamente. O lobo, então, agradece profundamente a Hibiki. Hibiki pergunta como ele está se sentindo, e Cloud responde que seu corpo está extremamente leve, quase surreal, embora ainda não seja igual ao de antes. Hibiki explica que isso acontece porque ele ainda está sob efeito de uma maldição. Cloud fica chocado, pois nem mesmo habilidades de avaliação comuns conseguem detectar essa maldição. Hibiki também revela saber que Lilian é uma sábia, deixando o lobo ainda mais surpreso. Ao ser questionado, Hibiki explica que recebeu de Deus uma habilidade rara, os olhos do sábio, capazes de enxergar toda a verdade. Ele então pergunta se pode tentar remover a maldição. Ao ativar medidas de emergência, correntes misteriosas aparecem prendendo Cloud. De repente, uma enorme tesoura surge no céu e corta parte dessas correntes. Por um instante, Hibiki e Lilian pensam que Cloud morreu, mas logo percebem que ele está vivo e bem. No entanto, Hibiki nota que nem todas as correntes foram quebradas. Uma voz divina comenta que isso é natural, já que a habilidade ainda está no nível 1. Mesmo assim, Cloud sente que recuperou parte de sua força. Ele se ajoelha diante de Hibiki, pedindo perdão por suas atitudes anteriores. Explica que, após ser amaldiçoado, perdeu sua força, sua honra e até mesmo seu coração. Tomado pela gratidão, ele declara lealdade eterna e pede para realizar um ritual de lealdade. Hibiki, sem entender, pergunta o que isso significa. Cloud explica que é um pacto onde ele oferece seu coração e sua existência em troca de servir e proteger seu senhor para sempre. Hibiki compara isso a um contrato de serviço e diz que não vê problema. Nesse momento, a voz de suporte recomenda combinar o ritual com um contrato formal, explicando que isso garante que ambas as partes cumpram o acordo. Hibiki aceita, decidido a cumprir sua promessa com Cloud. Ao ativar o contrato, o lobo se surpreende. Em seguida, Cloud reconhece Hibiki como seu senhor, oferecendo sua existência e jurando protegê-lo com toda a sua força, pedindo que ele aceite seu juramento. Hibiki aceita, e o contrato é selado. A voz de suporte então anuncia que o ritual de lealdade foi oficialmente reconhecido pelo Espírito da Luz, formalizando assim um contrato de mestre e vassalo entre os dois. Hibiki observa a marca que surge após o ritual e pergunta o que ela significa. Cloud explica que se trata da marca do Espírito da Luz, uma prova de que o ritual de lealdade foi oficialmente reconhecido. Em seguida, pede que Hibiki passe a chamá-lo de Cloud, dali em diante. Lilian, por sua vez, fica muito feliz ao ver que o contrato entre eles foi concluído com sucesso. A cena então muda para Emalia, Iver e a empregada, que caminham juntas. Durante o trajeto, Iver avista fontes termais logo à frente e sugere que parem para descansar. A empregada se anima imediatamente, comentando que seria uma ótima oportunidade para relaxar o corpo e, principalmente, contemplar duas belas montanhas. Iver fica confusa com o comentário, e a empregada rapidamente se corrige, dizendo que ainda consegue continuar andando. Emalia estranha a mudança de atitude e pergunta o motivo. A empregada explica que prefere economizar dinheiro, mas logo revela o verdadeiro motivo. Ela não conhece Iver e seria arriscado relaxar perto de uma desconhecida. Emalia questiona se isso não é exagero, mas a empregada insiste
insiste, dizendo que nem sequer são amigas, então não faria sentido agir com tanta confiança. Ao ouvir a palavra amigas, Emalia, que nunca teve uma antes, começa a imaginar como seria ter uma amizade de verdade. Animada com a ideia, ela decide que vão parar nas fontes termais. De volta a Hibiki, ele explica que não consegue usar magias de cura realmente eficazes apenas com seu próprio MP, e por isso precisa da ajuda deles. Cloud entende rapidamente a situação e afirma que ele e Lilian podem compartilhar seu MP sempre que necessário. Ambos concordam em ajudá-lo. Hibiki então ativa a habilidade de compartilhamento, e a voz de suporte informa que a habilidade Grimório subiu de nível. Cloud comenta que já havia notado algo estranho antes, e pergunta com quem Hibiki costuma falar. Hibiki explica que é sua voz de suporte, que o guia e ensina diversas coisas. Cloud fica chocado e pergunta se ele possui a habilidade lendária tutorial. Hibiki confirma. Surpreso, Cloud também pergunta se ele possui o título de Náufrago de Outro Mundo. Hibiki estranha e pergunta como ele sabe disso. Cloud admite que não conhece muitos detalhes, mas já ouviu rumores sobre pessoas vindas de outro mundo, e começa a suspeitar que Hibiki seja uma delas. Enquanto isso, Lilian fica completamente perdida na conversa, sem entender nada do que está acontecendo. Cloud então simplifica, dizendo que Hibiki veio de muito longe para salvá-los, e que, por enquanto, isso já é o suficiente para ela entender. Hibiki pergunta se há algum problema em ele ser de outro mundo, mas Cloud responde que isso não muda nada, pois sua lealdade permanece inabalável. Ele ainda comenta, impressionado, que Hibiki possui a lendária habilidade tutorial. Hibiki, por outro lado, se pergunta se essa habilidade é realmente tão especial assim. Nesse momento, vemos o próprio deus de Veno, completamente exausto após usar 1/3 de seu poder apenas para criar a habilidade tutorial. Mais tarde, enquanto caminham, Cloud comenta que o deus ao qual Hibiki está ligado provavelmente é Shushin. Ele explica que existem 11 deuses naquele mundo, e que Shushin é o de nível mais alto, conhecido por conceder habilidades como tutorial e olhos do sábio. Hibiki fica impressionado ao saber disso. Cloud ainda comenta que parece que esse deus tem grande interesse nele. No entanto, Hibiki acredita que o interesse divino está mais voltado para Cloud e Lilian, especialmente por causa da habilidade Devastação Divina. Cloud diz que nunca ouviu falar dessa habilidade e pergunta o que ela significa. Lilian também fica confusa, sem saber se realmente possui algo assim. Hibiki então explica que se trata de uma habilidade extremamente poderosa, mas autodestrutiva, um poder mágico imenso que pode acabar consumindo o próprio usuário. Ao ouvir isso, Lilian fica abatida. Cloud complementa dizendo que foi justamente por causa desse poder que Lilian acabou sendo rejeitada por sua família e usada como forma de pagar uma dívida. Hibiki, inconformado, pergunta se ela fez algo para merecer isso, pois não acredita que Shushin concederia uma habilidade tão cruel. Cloud então esclarece que essa não é uma bênção de Shushin, mas sim da deusa Majin, a entidade responsável pelas artes arcanas. Então vemos a deusa Majin ao lado de Shushin. Ela começa a se comunicar diretamente com Hibiki, explicando que a garota realmente está sofrendo por causa da habilidade que recebeu. No entanto, uma vez concedidas, essas habilidades são extremamente difíceis de serem removidas até mesmo pelos deuses. Apesar disso, Majin diz que há uma solução. Graças à habilidade Grimório de Hibiki, ela pode ajustar os valores de MP e poder mágico de Lilian, reduzindo o risco de autodestruição. Porém, ela deixa claro que isso não significa que irá ajudá-los sempre. Enquanto isso, a cena mostra Shushin caído no chão, implorando por perdão. Ele diz que refletiu sobre seus erros e se arrepende profundamente. Majin, sem demonstrar piedade, chama outra deusa e pede que tragam a donzela de ferro que foi criada. Ao ouvir isso, Shushin entra em completo desespero, implorando para que ela não faça aquilo. De volta ao mundo físico, Cloud pergunta o que a deusa Meijin disse. Hibiki apenas responde que tudo ficará bem com Lilian. Cloud comenta que Majin parece ser uma deusa muito piedosa, mas na realidade, o que Hibiki está vendo em sua mente é bem diferente. Majin está literalmente torturando Shushin. Nesse momento, a voz de suporte informa que as habilidades Olhos do Sábio e Tutorial foram desativadas. Surpreso, Hibiki pergunta o motivo. A voz explica que a função de controle de destino da habilidade Tutorial foi desligada, e que a partir de agora, ela só poderá oferecer suporte básico com algumas informações. Hibiki começa a se preocupar, imaginando se Shushin está bem. Ao mesmo tempo, tem a sensação de já ter visto aquela deusa em algum lugar antes. Logo depois, ele ativa a habilidade Grimório. Nesse instante, um gato aparece ao lado de Lilian. Confuso, Hibiki pergunta quem ele é. O gato se apresenta como Veni, dizendo que foi enviado pela deusa Majin. Ele explica que o Grimório foi criado por ela e que ele, como uma besta sagrada, irá auxiliar Hibiki dali em diante. A cena então muda novamente para Emalia, Iver e a empregada nas fontes termais. Enquanto Emalia
Malha e Iver relaxam tranquilamente na água, a empregada continua completamente focada nas montanhas que havia mencionado antes, admirando a vista com entusiasmo. No dia seguinte, vemos Cloud, e Hibiki comenta que sempre imaginou que heróis usavam espadas, não lanças. Porém, Cloud explica que, com o seu porte físico, uma lança é mais fácil de manusear. Então Hibiki pergunta sobre sua armadura, e Cloud explica que geralmente desvia dos ataques, então usa uma armadura apenas para proteger seus pontos vitais. Além disso, diz que se vestir coisas demais, acaba ficando com calor. Depois vemos Lilian experimentando um manto e perguntando como ficou. Hibiki comenta que ficou muito bom nela. O vendedor se aproxima e diz que aquele manto é uma ótima escolha, custando apenas 25 moedas de ouro, o que deixa Lilian e Hibiki chocadas. Porém, Cloud começa a gritar, dizendo que está barato demais. Hibiki então compra o manto para ela. Lilian diz que não quer mais nada além daquele manto, mas Hibiki explica que a segurança dela é mais importante que o dinheiro, então ela também deveria comprar um cajado. Lilian pergunta se pode escolher um, e Hibiki confirma, mas pensa que precisam aceitar uma missão logo, pois em breve ficarão sem dinheiro para sobreviver. Lilian agradece seu mestre, mas Hibiki pede que ela pare de chamá-lo assim, já que eles não têm um contrato de mestre e vassalo. Ela aceita e passa a chamá-lo de irmão. Nesse momento, Veni os interrompe, dizendo que também quer fazer compras, e escolhe um colar de 15 moedas de ouro. Depois, Veni começa a ensinar o básico da magia. Hibiki reclama, pois queria sair logo para ganhar dinheiro. Veni responde que Cloud não é obrigado a ficar ali, já que é um aventureiro experiente, mas Hibiki e Lilian não sabem nem o básico para serem aventureiros. Hibiki concorda. Veni então diz que será o grimório dos dois. Em sua mente, Hibiki se pergunta o que é um grimório, e a voz de suporte responde que é uma habilidade de raridade AA, que permite adquirir conhecimentos e técnicas de toda a magia desse mundo. Hibiki se pergunta se vai conseguir lutar usando magia, e Veni diz que talvez ele consiga aprender pelo menos magia utilitária. Quando Hibiki pergunta se pode aprender magia de ataque, Veni ri da cara dele, e Lilian tenta confortá-lo. Veni explica que ele é uma grande fera sagrada criada pela deusa Majin, e que durante o treinamento quer ser chamado de mestre. Ele diz que vão priorizar o gerenciamento de mana de Lilian, e que precisam registrar Hibiki como responsável por esse gerenciamento. Hibiki se pergunta o que precisa fazer, e Veni morde sua mão, dizendo que agora tudo está resolvido. Ele então vai até Lilian e diz para ela ficar tranquila, pois manteve o MP dela, apenas reduziu sua potência mágica para 10%. Ao longo do treinamento, irá liberando aos poucos. Depois, diz que vão treinar a circulação de mana do Hibiki, explicando que, para usar magia, é necessário saber manipular bem sua fonte, a mana. A circulação de mana consiste em duas pessoas de mãos dadas, fazendo a mana fluir de uma para a outra, como forma de treinar a percepção desse fluxo. Após toda essa explicação, Hibiki diz que não entendeu nada. Irritado, Veni diz que Cloud vai transferir sua mana para Hibiki para que ele entenda na prática. Ele explica a Cloud que Hibiki não tem resistência à mana, então pede que transfira apenas um pouco. Os dois dão as mãos e a transferência começa, mas Cloud se empolga e acaba aumentando demais a quantidade de mana, deixando Hibiki como um Super Saiyajin. Algum tempo depois, Hibiki desperta e percebe que está sozinho. Ele caminha um pouco e encontra uma elfa sentada à beira do rio. A elfa se vira para ele e pergunta por que ele está surpreso, mas o chama de Cloud. Hibiki percebe que está no corpo de Cloud. Ele pergunta a Anastácia se ela estava olhando para a lua de novo, ao que ela confirma, dizendo que a lua está linda. Algumas das lembranças de Cloud são mostradas. Ele se lembra que Anastácia estava ao seu lado desde quando eram pequenos e ensinou ele muitas coisas. Lutaram juntos, choraram juntos e riram juntos. E ele acreditava que seria assim para sempre. Até que, em um campo de batalha sangrento, Anastácia se voltou contra ele. Ele perguntou por que ela fez isso, mas não obteve resposta. Logo depois, tudo escurece e ouvimos a voz de Cloud chamando por Hibiki. Quando Hibiki acorda, ele vê Cloud em pé acima dele, perguntando se ele está acordado. No início, Hibiki ainda está convencido de que é o próprio Cloud, mas depois de alguns minutos, ele se lembra de quem realmente é. Ele acha estranho ter acreditado de verdade que era Cloud por um momento, mas Veni explica que isso provavelmente aconteceu porque, ao compartilhar sua mana com ele, Cloud fez Hibiki mergulhar profundamente em sua consciência, fazendo com que ele perdesse o senso de si mesmo por um tempo. Aproveitando isso, Veni pergunta se Hibiki viu algo interessante nas memórias de Cloud, mas Hibiki não consegue se lembrar de muita coisa, além do fato de que foi algo ruim. Um pouco depois, Hibiki está ocupado treinando para aprender a usar magia doméstica. Para aprender essa magia, ele precisa repetir tarefas de casa várias vezes até conseguir dominá-la. Porém, ele já está fazendo isso há um bom tempo e, segundo a voz de suporte, ainda não fez nenhum progresso. Nesse momento, Lilian e Cloud entram procurando por Hibiki, pois é hora do jantar. Mas Cloud acaba derrubando um balde sem querer, desfazendo todo o trabalho duro de Hibiki limpando o chão. Ele implora por perdão,
chão, mas Hibiki diz que não é grande coisa, já que pode limpar de novo. Enquanto Cloud ainda pensa no que fez, Hibiki limpa rapidamente toda a sala e também o corredor inteiro. Depois de terminar, ele pergunta à voz de suporte se isso já foi suficiente para desbloquear a magia doméstica, mas ela diz que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Logo em seguida, a anfitriã aparece para chamar o grupo para jantar e fica impressionada com o que vê, pois o corredor nunca esteve tão limpo antes. Ela pergunta se foi Hibiki quem fez aquilo. Depois que ele confirma, ela diz estar muito satisfeita, tão satisfeita que oferece dar a ele um pouco mais de leite durante o jantar. Hibiki não vê nada demais nisso, mas provavelmente ela estava falando de algo bem mais direto. Mais tarde, Hibiki e Lilian continuam o treinamento mágico, e Lilian já aprendeu a conjurar alguns feitiços básicos, o que Hibiki acha muito impressionante. Enquanto ela e Vene trabalham para melhorar o controle, Cloud se aproxima de Hibiki e pergunta se ele gostaria de fazer um treinamento físico naquele dia. Hibiki não é contra a ideia, mas duvida que seja forte o suficiente para usar uma espada em batalha. Porém, Cloud já pensou nisso, e é exatamente por isso que trouxe um arco para ele usar. Ele monta um alvo para Hibiki acertar, e Hibiki faz o seu melhor. Mas, como esperado, ele é péssimo em arquearia, assim como em praticamente tudo. Mesmo assim, Cloud se recusa a desistir dele. Então manda Hibiki ajustar a postura, esticar as costas, puxar mais a corda do arco e tentar novamente. Agora, usando a forma correta, as flechas pelo menos chegam até a árvore, mas a mira ainda é horrível. Hibiki fica exausto, pois não imaginava que a arquearia fosse tão exigente, já que Cloud fazia parecer fácil. Mas Cloud diz que ele vai se acostumar com o tempo. Hibiki pede pelo menos uma pausa, pois suas mãos estão vermelhas e inchadas. Mas Cloud responde casualmente para ele parar de ser bobo, já que pode usar magia de cura para tratar as mãos, ou seja, não há motivo para descansar. E assim, Hibiki é forçado a continuar atirando flechas repetidamente. Enquanto isso, Amalia continua sua jornada de volta para sua cidade natal, e se pergunta como Hibiki está. Ela tem certeza de que ele ficaria surpreso ao saber que ela fez amigos durante a viagem. Stia percebe que Amalia parece estar de bom humor por algum motivo, mas Amalia diz que ela está imaginando coisas. O caminho à frente se divide em duas partes, e embora Amalia saiba que um dos caminhos é mais curto, ela sugere que sigam pelo outro. Iver pergunta o motivo. Então Amalia explica que o atalho passa por uma floresta em ruínas, e dizem que as almas que assombram esse lugar pregam peças em quem se aproxima, então é melhor manter distância. Mesmo assim, Iver acha o lugar interessante e decide que quer dar uma olhada. Amalia não entende por que alguém iria querer entrar numa floresta assombrada, mas Iver diz que lugares assim geralmente escondem tesouros, então vale a pena conferir. Amalia entende o raciocínio, mas acha que qualquer tesouro já deve ter sido saqueado por outros aventureiros. Ainda assim, ela concorda em ir, já que está praticamente sem dinheiro. Então, se houver alguma chance de encontrar algo valioso, vale tentar. Enquanto isso, do lado de Hibiki, enquanto Lilian continua treinando, ele está ocupado preparando o almoço. Ao provar a comida, percebe que está meio sem graça, então decide adicionar temperos. Lilian quer ajudar e entrega sal e pimenta. Quando ela prova, acha a comida deliciosa. Com a comida pronta, Hibiki serve todos, e todos adoram o que ele fez. Mas, quando chega aos acompanhamentos feitos por Cloud, Hibiki tenta comer um cogumelo. Assim que dá uma mordida, percebe que algo está errado, pois Cloud não limpou o cogumelo direito. Ele também nota que não há maçãs na mesa, mesmo tendo pedido para Cloud buscar algumas. Cloud tenta fingir que esqueceu, mas Lilian encontra um monte de maçãs escondidas atrás dele. Ela então começa a repreender Cloud, dizendo que ele não deve esconder seus erros. Hibiki pergunta se Cloud ao menos sabe preparar monstros, já que a maioria dos aventureiros sabe fazer isso. Cloud responde orgulhoso que é ótimo nisso. Então Hibiki diz que essa será a função dele a partir de agora, já que suas habilidades culinárias são péssimas. Cloud se encolhe de vergonha e tenta explicar que sua falta de habilidade na cozinha é por causa da maldição, e que se Hibiki conseguir removê-la, ele realmente será bom cozinheiro. Mas nem Hibiki nem Lilian acreditam muito nisso. Falando na maldição, Hibiki pergunta se Cloud sabe quem a lançou nele, e Cloud pensa por um momento antes de dizer que não sabe. Hibiki não insiste mais. Um tempo depois, todos terminam o jantar. Hibiki está lavando os pratos no rio quando de repente é informado de que finalmente desbloqueou um feitiço doméstico que permite lavar coisas automaticamente. Ele fica muito animado, mas a voz de suporte tem mais um aviso. Ela diz que um grande javali está vindo em direção a eles. E realmente há um monstro javali, aparentemente furioso. Mesmo assim, o grupo não se preocupa, pois Cloud está ali. Com um único golpe de lança, ele derruba o javali. Mesmo com a ameaça resolvida, Cloud alerta que se não lidarem com o sangue rapidamente, o cheiro vai atrair outros monstros. É aí que entra o novo feitiço de Lilian, que permite sugar e isolar todo o sangue do javali, deixando apenas a carcaça limpa. Cloud então decide aproveitar para ensinar Hibiki a preparar monstros, para que ele tente da próxima vez. Hibiki fica um pouco relutante, pois acha isso nojento. Enquanto isso, Amalia e os outros chegam ao forte na floresta em ruínas. Iver acredita que, se houver tesouro, estará ali dentro. Amalia e Stia entram para verificar, enquanto Iver procura pela
alma que ela está buscando. Porém, apesar de haver almas inquietas ali, nenhuma é a que ela procura. Dentro do forte, Amalia e Stia parecem ter caído nas ilusões do lugar. Amalia alucina que encontrou um monte de tesouros, enquanto Stia imagina algo constrangedor envolvendo Amalia. Mas na realidade, nada disso está acontecendo. De volta a Hibiki, o grupo termina de guardar toda a carne do javali e se prepara para continuar a jornada. Mas todo esse trabalho os deixou muito sujos. Hibiki quer tomar banho, mas não há tempo. Felizmente, ele agora tem um feitiço de lavagem com bolhas. Ele decide testá-lo, mas isso deixa Lilian e Cloud nervosos, já que Hibiki é ruim em praticamente tudo. Mesmo assim, já é tarde demais, pois ele já lançou o feitiço em Cloud. E surpreendentemente, funciona muito bem, deixando Cloud limpo como um modelo de homem-lobo. No dia seguinte, na casa de Hibiki, o grupo percebe que o dinheiro está começando a acabar. Cloud comenta que eles gastaram bastante recentemente, algumas despesas bem caras inclusive, enquanto olha diretamente para Vene. Hibiki então conclui que chegou a hora de aceitarem trabalhos na guilda para levantar fundos, e Lilian concorda animada com a ideia. Porém, Cloud alerta que, mesmo após o treinamento mágico que os deixou mais fortes, eles ainda precisam começar do básico caso entrem oficialmente na guilda, ou seja, no rank F. Isso choca Hibiki e Lilian, já que é o nível mais baixo entre os aventureiros. Já na guilda dos aventureiros, Jewel está registrando o grupo de Hibiki e demonstra satisfação ao ver que ele conseguiu reunir mais companheiros. Nesse momento, Cloud aparece carregando várias missões, o que deixa Hibiki confuso. Cloud então explica que missões de rank F pagam muito pouco, então o ideal é pegar várias de uma vez. Caso contrário, eles não ganhariam praticamente nada. Logo depois, novas missões surgem no quadro, incluindo algumas de captura. Cloud estranha, pois não parecem ser do nível deles. Hibiki observa que a única pista disponível é uma cauda, e a recepcionista esclarece que se trata de um ladrão, motivo pelo qual o rank da missão foi elevado. Mais tarde, Hibiki está treinando sua pontaria ao observar um coelho com chifre. Ele calcula a distância e se pergunta se já consegue acertar com suas habilidades atuais. Após diversas tentativas, finalmente consegue abatê-lo com arco e flecha. Cloud comenta que o ideal seria acertar de primeira, mas reconhece que foi suficiente para não ser considerado um fracasso. Hibiki incentiva, dizendo que ele vai melhorar na próxima. Logo depois, Vene e Lilian chegam trazendo ingredientes coletados nas missões. Hibiki percebe que há frutas misturadas ali, e Vene explica que são frutas Meticática, encontradas por acaso, úteis para marcar caminhos nas montanhas. Lilian demonstra isso ao jogar uma contra uma árvore, deixando uma marca visível. Cloud então sugere que todos descansem. Enquanto isso, Hibiki reflete sobre como foi parar naquele mundo, lembrando que tudo aconteceu pouco antes das férias de verão, quando conversava com seus amigos sobre viagens. Ele se questiona se algum dia conseguirá voltar. Em outro ponto da história, vemos Emalia, sua empregada, e Iver, próximas da fronteira, quase concluindo sua jornada. Iver sente que ainda não conquistou nada até agora, enquanto Iver se pergunta para onde foi a alma da garota. Emalia então chama Iver e lhe entrega uma pulseira como símbolo de amizade, um talismã de proteção que contém um espírito capaz de avisá-la caso Iver esteja em perigo. Iver aceita e agradece. De volta à cidade, Hibiki decide que o grupo merece relaxar e comemorar com uma boa refeição, ideia que agrada Lilian. Ele comenta que o pagamento das missões do dia anterior foi até razoável. No entanto, a recepcionista estranha a quantidade e qualidade dos itens entregues, dizendo que aquilo não parece trabalho de aventureiros rank F, e questiona se Hibiki comprou os itens de outros, o que ele nega. Nesse momento, Hibiki encontra o mestre da guilda, que acabou de retornar da capital real. O mestre brinca, perguntando se Hibiki já ganhou músculos e diz que pretende ensiná-lo algumas técnicas para ficar mais forte fisicamente. Porém, Cloud interrompe e se apresenta como responsável pelo treinamento de Hibiki. O mestre da guilda não se impressiona com sua aparência e afirma que ele mesmo irá ensinar Hibiki a se tornar um verdadeiro adulto. Cloud rebate, dizendo que músculos em excesso podem acabar deixando a pessoa mais lenta. E por isso, Cloud insiste que a forma natural é a ideal, o que rapidamente escala para algo totalmente inesperado. Ele e o mestre da guilda começam a lutar no meio da cidade. Cloud consegue acertar um golpe no flanco do adversário, mas, para sua surpresa, o mestre simplesmente não sente nada. Em resposta, ele tenta contra-atacar com um corte, mas Cloud desvia por pouco. A luta se intensifica rapidamente, causando destruição ao redor, enquanto Hibiki observa confuso, sem entender como tudo saiu do controle tão rápido. Percebendo a situação piorar, o grupo começa a se afastar. Hibiki nota que Cloud parece estar em desvantagem e decide verificar os status do mestre da guilda com a ajuda da voz de suporte. Ao analisar, ele fica chocado. O nível de poder do homem é absurdamente alto. Mesmo assim, nenhum dos dois combatentes demonstra intenção de recuar. O mestre da guilda chega a sugerir que Cloud desista, mas ele recusa, e ambos concordam em levar a luta ainda mais a sério. Mas antes que a situação saia completamente do controle, Gel chega ao local e pergunta o que está acontecendo. Sem hesitar, ela lança uma poderosa magia de água nos dois, derrotando ambos instantaneamente e encerrando o caos. Logo em seguida, uma mulher aparece gritando desesperada, dizendo que foi roubada
e pedindo que devolvam sua bolsa. Ivene então pergunta a Hibiki sobre a bolsa dele, e Jewel comenta que, quando chegou, ele já não carregava nada. Nesse momento, Hibiki percebe que também foi roubado, e entra em desespero ao lembrar que todo o dinheiro estava ali. Gel explica que provavelmente foi obra do ladrão que eles estavam investigando. Alguém misterioso sobre quem nem mesmo a guilda sabe muito. Segundo ela, o criminoso consegue transformar sua cauda em algo semelhante a uma cobra, e usa isso para hipnotizar suas vítimas, roubando principalmente pessoas ricas. Enquanto Hibiki ainda tenta processar tudo, Vani surge com uma ideia. Diante desse acontecimento, ele mal consegue pensar em uma ideia para conseguir capturá-la. O plano então consiste em usar Hibiki como isca para atrair a bandida, para que Cloud possa capturá-la. Com isso em mente, todos vão até uma cafeteria, onde vemos Hibiki disfarçado de mulher, com peruca e vestido, deixando a bolsa com dinheiro bem à vista. Quando o pedido chega, ninguém parece notar nada estranho, exceto Cloud, que descobre que a ladra era a garçonete, que já havia saído correndo com a bolsa de dinheiro. Sim, essa ladra não só enganou Hibiki, como também o restaurante. Seguindo o rastro da ladra, todos chegam a um lugar estranho subterrâneo, parecido com um bar. Para evitar conflitos, a encapuzada reaparece, e dessa vez, eles a veem e decidem segui-la, achando que ela é a ladra. Hibiki rapidamente decide avaliá-la, e então é revelado que se trata da senhorita Fauna, uma bandida mulher fera muito procurada, conhecida por sua habilidade de transformar a cauda. Sem saída, a garota revela sua identidade e zomba deles, dizendo que, mesmo que tenham tentado pegá-la com aquela carteira de isca, isso não adiantou de nada, pois ela roubou a verdadeira. Hibiki então revira todos os bolsos e percebe que está sem dinheiro. Ele pergunta se ela já tinha planejado tudo e Fauna apenas ri, dizendo que aquilo também fazia parte da armadilha. Em seguida, ela se despede. Justo antes de Hibiki ser esmagado por barris, Cloud o empurra para fora dos escombros e pede que ele vá atrás de Fauna. Hibiki atende e sai correndo atrás da semi-humana, enquanto Cloud lida com os barris, mas acaba sendo capturado. Fauna zomba dele, dizendo que não acredita que alguém caiu em uma armadilha tão óbvia. Ao vê-lo pendurado, percebe que ele usa uma peruca, e que na verdade é um garoto. Ela se aproxima e pergunta por que ele está vestido assim. Nosso grandalhão maquiado responde que estava tentando capturá-la, e que ouviu dizer que ela atacava pessoas ricas. Fauna então questiona o que isso tem a ver com se vestir de mulher, mas Hibiki não sabe responder. Fauna levanta o vestido dele, confirma que ele é bastante adorável e então propõe um acordo. Ela aceita ajudá-lo com a condição de que ele avalie algo para ela. Hibiki aceita sem problemas, e assim vemos os dois no mesmo bar. Fauna começa a mostrar vários objetos para testar o poder dele, descartando rapidamente as falsificações. Entre eles, aparece um bracelete de madeira. Hibiki o avalia e diz que é apenas um bracelete de madeira, mas que contém uma mensagem de alguém chamada Diana. Ao ouvir esse nome, Fauna se levanta ansiosa e pergunta o que diz, e Hibiki, confuso, cita a mensagem. Obrigada, irmã. Com isso, Fauna se emociona e revela que foi um presente de sua irmã mais nova, que deixou a mensagem no bracelete, algo que nenhum outro avaliador havia conseguido decifrar. Após isso, Hibiki pergunta se sua irmã sabia que ela era uma ladra, e Fauna conta que ela morreu durante uma batalha em sua terra natal. Em seguida, ela aconselha Hibiki a valorizar seu lar, pois, se o perder, nunca poderá recuperá-lo. Dito isso, ela devolve o dinheiro e, antes de ir embora, lhe dá um beijo na bochecha, esperando que se encontrem novamente. Depois, comentam que ouviram um rumor no guild da capital sobre um novo grupo que está subindo de nível muito rápido, chamado Mata-Cadáveres, enviados pelo rei. Cloud pensa que são como zumbis, enquanto Balls diz que eles estão vindo do oeste para o leste, o que significa que eventualmente passarão pela vila deles. Mais tarde, à noite, no quarto, Hibiki comenta que sente que aprendeu coisas novas naquele dia. Cloud diz que ele sempre aprenderá enquanto estiver viajando, e Hibiki, empolgado, diz que quer conhecer muitas pessoas, inclusive um sábio. O lobinho então menciona que os únicos sábios ativos são os dos Três Mundos, que governaram por mais de 500 anos. Cloud pergunta por que ele quer conhecê-los, e Hibiki responde que quer voltar ao seu mundo, o que deixa Cloud e Lilian tristes. Mesmo assim, Cloud promete protegê-lo até esse dia chegar. Enquanto isso, na floresta, as garotas continuam caminhando, esperando pelos espíritos. Emma diz que eles normalmente só respondem quando chamados, mas uma vez um espírito falou com ela primeiro, dizendo para ir para o leste, onde algo muito valioso havia caído. Curiosa, Iver pergunta onde foi isso, e a elfa responde que foi na floresta de Lowell. Ao ouvir isso, Iver fica pensativa e decide que aquilo não era um espírito. Despedindo-se de Emalia, ela diz que tem outras coisas para fazer e vai embora, pensando que aquela voz pode ser, na verdade, a alma de uma mulher. Já de dia, vemos Iver em uma árvore. Ela menciona que irá ajudar Cloud, pois ainda pensa que ele continua sem
extremidades. Enquanto isso, vamos com os aventureiros. Cloud menciona a Hibiki seu interesse em conhecer os sábios e que, se for assim, deverão ir à cidade de Radinas, além de que o caminho mais curto passa por um morro do norte, um lugar perigoso cheio de monstros, mas ainda são muito fracos para passar por ali. Lilian termina de comer e se retira. Nisso entra Balls, e Vayne conta sobre o problema com Lilian, ao que Balls pede que deixe isso em suas mãos. Assim vamos para fora, onde ele os ajudará a ganhar músculos em seu acampamento de treinamento. Balls e Cloud sugerem que vão embora, mas por outro lado precisam se preparar para a masmorra. Balls os motiva exibindo seus músculos, embora, claro, não deixará que Vayne seja igual a ele, acendendo assim a chama da rivalidade entre eles. É assim que começam a treinar carregando pedras pesadas, quebrando nozes com os dedos e carregando uma pedra, mas com Ben amarrado a ela. Enquanto isso, Lilian os observa trabalhando muito duro e pergunta a Ben se ele faz isso para voltar para casa. Ele responde que isso não importa, já que continua sendo o mesmo de sempre, mas Lilian não consegue evitar ficar triste, e então Tenya também chega para vê-los treinar. Mais tarde, o treinamento continua, agora com Hibiki aprendendo a usar o arco. E embora não acerte o alvo, Cloud o parabeniza mesmo assim. Ao final disso, ambos os mestres o elogiam. Hibiki se sente mais forte, então verifica suas estatísticas, mas elas continuam iguais. Cloud se pergunta a razão de ele não conseguir a habilidade de arquearia, culpando Balls por focar apenas nos músculos, e assim começam a discutir. Mas nesse momento chega Hywel, trazida por Lilian, para que parem de maltratar Hibiki. Assim, eles vão para as águas termais. Cloud ri com Hibiki, mencionando que fazia tempo que não conseguia relaxar assim. Nesse momento, Hibiki se lembra da garota gato de antes, que disse que, se Cloud veio do mesmo lugar que ela, então deve ter um passado doloroso. Então ele pergunta a Cloud sobre seu lugar de origem. Ele responde que vem da capital do reino de Bastrônia, mas ela já foi destruída. Mesmo assim, isso aconteceu há muito tempo, e agora só se importa em estar com Hibiki. Após essa conversa, Lilian, sentada ao redor da fogueira, diz que gosta muito dele e não gostaria de se separar, mas ao mesmo tempo quer que ele faça o que desejar para sua felicidade, entregando-lhe uma xícara de chá como gesto de despedida. A certa distância, vemos Tanya chorando em silêncio ao ouvir a conversa. Mais tarde, vemos Emalia tomando banho. O vapor preenche o ambiente, criando um momento de aparente calma. Nesse instante, Stelia bate desesperadamente na porta para lhe entregar seu vestido. Nossa elfa, visivelmente irritada, reclama por não a deixarem em paz, nem mesmo em um momento assim. Por outro lado, na floresta, Hibiki garante que não há ninguém por perto. No entanto, Cloud distingue uma figura sentada nas proximidades. Por um instante a confunde com um monstro, e Iver, nervosa, tenta acalmar a situação dizendo que é alguém de boa índole. Mesmo assim, Hibiki, confuso, pensa que seu mapa mundi não mostrou a presença de ninguém naquela área, o que desperta sua desconfiança e decide avaliá-la. Iver se aproxima de Cloud com cautela e o elogia enquanto toca seu braço. Apresenta-se como Iver, uma aventureira de rank e que estava fugindo de um lobo loiro prateado. Vayne também se apresenta e pergunta sobre esse lobo, mas a jovem, evasiva, se retira sem dar mais explicações, deixando um clima de dúvida. Nesse momento, através do mapa mundi, Hibiki finalmente observa a localização do lobo loiro prateado. Assim, os aventureiros vão atrás dele e conseguem encurralá-lo. Cloud se pergunta por que ele entrou em um lugar fechado, mas então a voz pede a Hibiki que veja o mapa mundi, e quando o abre, percebe que está cercado por um monte de lobos. Cloud levanta o olhar e vê todos à sua frente, mas atrás dele aparece outro atacando Hibiki. Nosso jovem protagonista cai no chão com uma ferida profunda no ombro. Então vemos Ibel observando tudo isso. Ela menciona que teve a sensação de que uma parte da maldição se rompeu, mas não entende como. Porém, o que mais lhe importa é que eles se tornem comida. Cloud continua lutando contra os lobos, enquanto Lilian tenta salvar Hibiki com sua poção. No entanto, ele não para de sangrar. Benel indica a Lilian que use o feitiço de manutenção de estado para conter o sangramento, e Lilian o faz imediatamente. Nessa situação, Cloud se concentra em tirar Hibiki daquele lugar, mas não tem certeza se todos conseguirão fugir. Desesperado, diz a Lilian que leve o Sr. Hibiki à cidade para que Balls possa salvá-lo, enquanto ele irá conter os lobos. Lilian pergunta se depois ele irá com eles. Cloud não tem certeza, mas diz que sim para que ela vá logo. Lilian confia nele e invoca um golem em forma de leão para levar Hibiki. Nosso protagonista, ainda meio consciente, pede a Cloud que não faça isso. No entanto, o cavaleiro pede a Lilian que se apresse, prometendo que os protegerá custe o que custar. E assim, Lilian foge. Cloud permanece junto à matilha de lobos, percebendo que eles parecem ignorar Hibiki e Lilian, entendendo que todos vieram apenas por ele. É então que, ao olhar nos olhos do maior lobo, reconhece uma elfa chamada Anastasia. Voltando para Lilian e Hibiki, este último pede que ela pare, pois vê que outro lobo o seguiu, um lobo esmeralda prateado. Ele tenta capturá-los com cipós, mas rapidamente entram em uma caverna e Lilian sela a entrada. Do lado de fora, vemos mais lobos se aproximando. Eles enfiam seus cipós pelas bordas. Lilian faz o que pode para afastá-los, enquanto Hibiki vai ver o livro de medicina. Nele percebe que não só está com hemorragia,
como também envenenado. Hibiki já suspeitava que fosse o veneno de Diaride, e imediatamente pede a cura superior. Mas Sistir avisa que ele não tem nível de força suficiente e a cura demorará a ativar. Vayne incentiva Lilian a resistir com seu feitiço, enquanto Hibiki já não aguenta mais e exige que seu corpo se mova pelo bem de seus amigos. Nesse momento, a voz de suporte envia vários avisos, aumentando o nível de cada habilidade e adquirindo novas, como análise mágica, autogravação, invocação de besta sagrada e o bastão do deus da medicina. Além disso, agora já pode usar a cura superior, então Hibiki procede a se curar. A voz de suporte recomenda que nosso protagonista use imediatamente a invocação da besta sagrada. Sem saber o que acontecerá, Hibiki decide fazê-lo. Diante deles, aparece a besta sagrada do raio ferratiano, responsável pelo julgamento e serva da grande deusa da magia. Apenas com sua presença, a imponente besta elimina todos os lobos próximos com um único ataque. Hibiki, ainda confuso, pergunta se aquilo é Vayne. O tigre gigante responde que sim, revelando que graças a ele recuperou temporariamente seu verdadeiro poder. Empolgado, Vayne pede que ele vá com Cloud para enfrentar o lobo gigante. No entanto, Vayne diz que não pode, pois rapidamente volta à sua forma pequena, deixando claro que seu tempo acabou. Hibiki, um pouco triste, entende que levará tempo para que a invocação da besta sagrada volte a funcionar. Sem muitas opções, decide que terão que enfrentá-lo por conta própria. Vayne, seriamente, avisa que não tem nenhuma chance, já que se trata de um lobo diamante prateado. Pensando no bem-estar de Cloud, Vayne diz que não quer perdê-lo, pois é um amigo muito precioso e deseja protegê-lo a todo custo. Nesse momento, recebe uma mensagem de Sistir, que recomenda usar o bastão do deus da medicina. Ao ouvir isso, Ben se surpreende. A voz explica que se trata de um poder de nível duplo S, capaz de curar completamente todas as formas de vida dentro de um certo raio. Sem deixar a voz de suporte terminar de explicar, Hibiki ativa esse poder. Ao fazê-lo, uma planta surge diante deles, crescendo rapidamente até formar um arco para Hibiki. Mas não é um arco comum, e sim, um dotado de tiro espiritual. Sem pensar muito, ele dispara uma flecha sem saber exatamente para onde vai. Ainda assim, confiando no poder recém-adquirido, decide voltar para Cloud. Por outro lado, os deuses observam a situação e conversam entre si. Eles mencionam que emprestaram seu poder ao protagonista, mas que o bom uso desse poder dependerá apenas dele. Sim, agora o pobre Hibiki depende de sua pontaria, que não é das melhores. Todos correm em um dos golems leão de Lilian, mas enquanto seguem em direção a Cloud, a varredura de Hibiki detecta 3 grupos diferentes de lobos vindo em sua direção pelos 3 lados. Eles não podem se dar ao luxo de sofrer atrasos se quiserem salvar a vida de Cloud, mas se deixarem esses lobos para trás e seguirem em frente, eles acabarão sendo cercados por trás. Então Hibiki sugere que eliminem todos os lobos de uma vez. Primeiro, ele mira nos lobos à frente, mas apesar do arco lhe dar um enorme aumento de precisão, ainda é extremamente difícil mirar quando ele mal consegue enxergar o caminho adiante. Felizmente, Sapo encontra uma solução e diz para Hibiki usar a habilidade Expert Eye junto com o arco. E quando Hibiki faz isso, é praticamente como ganhar um hack de mira automática. Então, desde que ele identifique claramente o alvo que quer atingir, suas flechas nunca errarão. Conforme dispara, cada flecha acerta exatamente a cabeça dos lobos, e ele fica honestamente um pouco assustado com o quão eficiente aquilo é para matar, mas não há tempo para se preocupar com isso agora. Ainda restam 2 grupos de lobos vindo pelos lados. Então Vayne diz para Lilian usar sua magia para eliminá-los, e ela obedece, usando um poderoso feitiço de corte de vento para destruir o primeiro grupo de lobos, e um feitiço de madeira para empalar o segundo grupo de lobos, um após o outro. Agora todos os lobos foram eliminados, então nada mais impede eles de chegarem até Cloud. Porém, Hibiki fica sinceramente surpreso que simples lobos fossem inteligentes o bastante para criar um ataque em pinça como aquele. Ben explica que os próprios lobos não criaram a estratégia, foi obra do lobo prateado de diamante que os lidera. Hibiki pergunta se isso significa que o lobo de diamante é o responsável por tudo isso, mas Vayne não tem tanta certeza, porque suspeita que a mulher que encontraram antes seja de alguma forma a verdadeira culpada. Afinal, eles nunca teriam ido tão fundo na floresta e caído naquela armadilha se ela não os tivesse guiado até ali. E por alguma razão, Vayne sente que já viu o rosto dela em algum lugar antes. Enquanto isso, Ivile observa a batalha de Cloud com um sorriso no rosto, esperando que ele sofra cada vez mais para poder corromper ainda mais a alma que deseja. Cloud está lutando sem parar há vários minutos, e embora tenha conseguido derrotar a maioria dos lobos, ele já está gravemente ferido, e o lobo de diamante continua sendo uma enorme ameaça para ele. Ao olhar para o lobo, Cloud é lembrado de Anastasia, e consegue perceber que ela está ali em algum lugar. Então ele pergunta por que ela está fazendo aquilo com ele, mas o lobo apenas uiva e avança contra Cloud. Cloud faz o máximo para se defender, mas já é tarde demais porque o lobo desvia de seu golpe e arranca um pedaço do abdômen de Cloud, fazendo-o cuspir
sangue e cair no chão. O lobo está prestes a finalizar Cloud, mas naquele instante, Hibiki dispara uma flecha diretamente em sua cabeça. Porém, para sua surpresa, o lobo bloqueia o disparo com facilidade, mesmo estando perfeitamente mirado. Hibiki não entende como o tiro falhou, mas Vayne explica que os lobos de diamante possuem uma habilidade inata chamada escudo adamantino. E embora a mira de Hibiki seja perfeita agora, o poder de seus disparos ainda é limitado, então ele não conseguirá atravessar o escudo. Sabendo que Hibiki não é uma ameaça real, o lobo ignora todos os disparos seguintes e volta sua atenção para Cloud para terminá-lo. Hibiki e os outros não podem fazer nada porque estão longe demais para impedir fisicamente o lobo, mas felizmente, em desespero, Hibiki ativa acidentalmente a função de invocação de seu contrato com Cloud, permitindo que o invoque para o seu lado. Cloud está seguro por enquanto, mas ainda gravemente ferido e sangrando muito, então Hibiki se prepara para tratá-lo imediatamente, e para garantir que o lobo não interfira, Lilian usa todo o seu poder para erguer uma cortina de vento. Isso impede o lobo de avançar, mas ele muda de tática imediatamente e começa a lançar pedras contra a barreira tentando atravessá-la. Lilian consegue segurá-lo por enquanto, mas não vai durar muito, então Hibiki precisa se apressar para curar Cloud. Ele pede ao sistema para analisar a condição de Cloud, e para sua surpresa, descobre que Cloud também foi afetado pelo Deer of Poison, então começa retirando o veneno de seu corpo. Enquanto faz isso, começa a se perguntar como o lobo conseguiu envenenar Cloud, já que naturalmente ele não produz o Deer of Poison. Então examina o corpo do lobo através do vento e descobre que o próprio lobo está infectado pelo Deer of Poison, razão pela qual seus ataques espalham o veneno para os outros. E outra coisa que Hibiki percebe é que o lobo aparentemente serve uma mulher chamada Anastasia. Ele sente que já ouviu esse nome antes, mas não consegue lembrar até finalmente perceber que Anastasia era a mulher da história de Cloud que o traiu. Por enquanto, Hibiki precisa cuidar da condição de Cloud, então tenta usar Perfect Heal, mas recebe uma mensagem de erro dizendo que não pode usar o feitiço porque não possui MP suficiente. Todo o MP que Hibiki usa para lançar seus feitiços vem de Lilian, mas como ela está gastando enormes quantidades de MP para manter a barreira ativa, deve estar prestes a esgotar suas reservas. Assim, Hibiki decide usar um feitiço de cura comum em Cloud para ao menos ajudá-lo a sobreviver aos ferimentos fatais. Quando termina, os ferimentos de Cloud foram curados, mas ele ainda não acordou. E para piorar, Lilian ficou completamente sem MP. Então a cortina de vento desaparece e o lobo se prepara para atacar novamente. Hibiki puxa seu arco e mira no lobo, sabendo muito bem que suas flechas não causarão dano real, mas ele não tem muitas outras opções. O lobo avança contra Hibiki e, como esperado, a flecha rebate em seu escudo, mas justamente quando o lobo está prestes a rasgá-lo, Cloud se levanta e interrompe o ataque com o punho. A força de Cloud não é suficiente para superar o lobo, mas Sapo ativa a habilidade Enlightened Mode para Hibiki, permitindo que ele acesse o potencial oculto de Cloud, essencialmente desfazendo a maldição por completo e restaurando toda a sua força. Com seu poder recuperado, Cloud lança o lobo vários metros para trás com um único soco, e então pede para Hibiki esperar ali enquanto ele termina de vez com aquele lobo. Hibiki pergunta como ele pretende fazer isso sem sua arma, mas Cloud simplesmente abre a mão e materializa sua verdadeira arma espiritual. Em seguida, ele salta para o ar e ativa uma de suas habilidades especiais, Pointing Gravity. Essa habilidade basicamente prende o alvo e garante que, não importa o quanto tente desviar ou escapar, sua lança ainda irá acertá-lo. E assim que o lobo fica preso, Cloud lança sua lança, eviscerando o lobo junto com metade do penhasco. Quando a poeira finalmente baixa, tudo o que resta é a cabeça do lobo. E ao avaliá-la, Hibiki descobre que o fragmento de alma corrompido de Anastasia, que estava preso ao lobo, foi libertado. Isso faz parecer que Anastasia era quem estava sendo controlada em vez do contrário. Então Hibiki fica bastante confuso. Nesse instante, ele ouve uma voz atrás dele agradecendo por tê-la libertado, porque agora ela não será mais forçada a cometer atos malignos contra sua vontade. Ela também se desculpa por tudo o que fez a Cloud e por todo o sofrimento que causou a ele, mas agora ele finalmente poderá viver em paz e, após dizer isso, desaparece. Um momento depois, Cloud vai até Hibiki para ver se ele está bem, e Hibiki diz que está, mas o mais importante é perguntar se isso significa que a maldição de Cloud finalmente foi removida. Cloud confirma que não sente mais os efeitos da maldição, mas não acredita que isso vá durar muito tempo, e exatamente como ele suspeitava, um momento depois Hibiki recebe uma mensagem dizendo que a duração do Enlightened Mode chegou ao fim, então o poder de Cloud volta a ser restringido. Cloud então diz a Hibiki que há algo que deseja contar, e explica toda a história do que aconteceu entre ele e Anastasia, e como ela o traiu para se juntar àqueles que colocaram a maldição nele. Mas isso não significa que podem se livrar da maldição derrotando a Anastasia, porque ela não foi quem colocou a maldição pessoalmente em Cloud, e ele sabe com certeza que ela já está morta porque ele mesmo a matou com suas próprias mãos. Porém, como Anastasia tinha a habilidade de controlar monstros usando fragmentos de sua alma, então isso significa que os fragmentos sobreviveram. Ele pede desculpas a Hibiki por todos os problemas
problemas que causou, mas Hibiki diz que ele não tem nada pelo que se desculpar porque nada disso foi culpa dele. Porém, enquanto ainda falava, Hibiki acaba desmaiando devido ao esforço que usar seus poderes causou em seu corpo mais cedo. Algum tempo depois, Hibiki e os outros finalmente voltam para casa. Enquanto tiravam um cochilo, Sapo anuncia que o nível de Hibiki subiu do 12 para o 25. E quando Hibiki acorda, descobre que dormiu por bastante tempo, porque usar o Enlightened Mode realmente cobrou um preço enorme de seu corpo. Então precisará ter muito mais cuidado na próxima vez que planejar usar essa habilidade. Enquanto isso, no reino dos elfos, Emalia está participando da festa real quando encontra o rei, e ele fica muito feliz em vê-la já que não esperava que ela retornasse para um evento como aquele. Ela explica que seu pai a chamou de volta ao país, por isso está ali, e falando nele, está louca para dar uma bronca nele por tê-la enganado para voltar apenas para uma festa idiota. Pouco depois, o príncipe também vai cumprimentar Emalia, mas ela não o reconhece de jeito nenhum, então pergunta se eles já se encontraram antes. O príncipe não se surpreende com isso, já que da última vez que ela o viu, ele tinha apenas 10 anos. Então ele se apresenta e explica que seu nome é Vertelis e que ele é o príncipe. Agora, Emalia se lembra dele e diz que é bom vê-lo novamente. Mas então, Vertelis segura sua mão e começa a falar sobre o quão bonita ela é, tentando conquistá-la. Porém, Emalia é pelo menos 40 anos mais velha do que ele. Então, do ponto de vista dela, isso é extremamente desconfortável. Depois de um tempo, o rei chama a atenção de todos na festa e anuncia que o motivo daquela reunião era celebrar as duas grandes esperanças do reino, Vertilis e Melancoros. Ele explica que, embora ambos tenham apenas 15 anos, foram abençoados com os maiores cargos imagináveis, o de herói e o de sábio. E isso é uma notícia maravilhosa para o país, já que o papel do herói é derrotar o rei demônio. Verdelos e Melancoros partirão para iniciar sua jornada, mas não poderão fazer isso sozinhos. Por isso um grupo de aventureiros foi montado para acompanhá-los. Emalia fica completamente pega de surpresa com todas essas informações porque não fazia ideia de nada disso. E conforme o discurso continua, é anunciado que o primeiro membro do grupo será Doguire, o melhor guerreiro do país, e que o segundo membro será Emalia. Todos no salão olham para Emalia com admiração por ela ter se voluntariado para entrar no grupo do herói. Mas esse é justamente o problema. Emalia não se voluntariou para essa porcaria. Para piorar ainda mais, Vertilis anuncia diante de todos que depois de derrotar o rei demônio, pretende voltar e pedir Emalia em casamento, o que é quase tão ruim quanto. Agora não existe mais maneira dela recusar a missão depois que tudo já foi anunciado publicamente. Então, Emalia foge antes que a chamem ao palco. Enquanto isso, de volta à estalagem, Hibiki e os outros acabaram de retornar do jantar e estão completamente cheios porque Tanya preparou um banquete para celebrar a recuperação de Hibiki. Agora que todos já comeram, Hibiki chama a atenção de todos e diz que afinal quer ir para Terra Dina, porque precisa encontrar uma forma de voltar para seu mundo original. Afinal, sua família e amigos estão lá. Mas isso não significa que ele queira deixar Lilian e Cloud para trás. O tempo que passou com eles é muito precioso para ele, então diz que quer encontrar uma maneira de levá-los para seu mundo também. Lilian fica muito feliz em ouvi-lo dizer isso, porque significa que poderá continuar ao lado dele. E Cloud pergunta como ele pretende fazer algo assim, mas Hibiki não faz ideia. Ele ainda nem descobriu como voltar sozinho para casa, muito menos levar outras pessoas, mas Cloud tem certeza de que eventualmente ele encontrará uma solução. Benny lembra Hibiki que ele precisará atravessar a Dungeon do Norte se quiser chegar a Pteridinas, mas Hibiki já sabe disso, e é justamente por isso que precisará da ajuda de todos para conseguir, e todos ficam mais do que felizes em apoiá-lo. Quanto a Emalia, ela está correndo para trocar de roupa e sair do reino dos elfos o mais rápido possível, antes que seja forçada a entrar no grupo do herói. Lily começa a sentir curiosidade sobre as pessoas de quem Gibi disse sentir saudades do seu antigo mundo, então pergunta quem elas são. Nosso protagonista responde que são seus amigos e sua família, e explica que todos costumavam passar muito tempo juntos, se divertindo e tomando chá preto, principalmente porque a família de um de seus amigos era dona de uma cafeteria onde eles se reuniam com frequência. Cloud então dá um passo à frente e comenta que, se Hibiki se lembra deles com tanto carinho e fala deles com tanta afeição, então eles provavelmente devem estar muito preocupados com ele neste momento. Hibiki concorda e diz que isso provavelmente é verdade, mas também acrescenta que agora tem todos eles ao seu lado nesse novo mundo. Então não se sente nem um pouco sozinho. No dia seguinte, todos visitam a guilda, onde explicam para Joel e Deliar sobre a intensa batalha de vida ou morte que tiveram contra o Lobo Diamante Prateado. Deliard fica claramente impressionado que Hibiki e seu grupo tenham conseguido derrotar um monstro tão poderoso e sair da luta sem sofrer ferimentos graves. Porém, ele também menciona que ouviu dizer que Hibiki desmaiou durante a batalha por ficar sem resistência. Então Deliard começa a flexionar os músculos e convida Hibiki para uma rápida sessão de treinamento para aumentar sua força. Antes que a situação vá mais longe, Yel imediatamente congela a cabeça de Deliard dentro de um bloco de gelo e então volta calmamente sua atenção para Hibiki e seu grupo. Ela explica que a verdadeira razão de tê-los chamado ali era falar sobre a recompensa que receberão por derrotar o Lobo Diamante Prateado. Gibi olha o comprovante de pagamento e fica
fica completamente chocado com o tamanho da recompensa. Yel explica que o valor é tão alto porque Jiviki e seu grupo salvaram os moradores da cidade de se tornarem vítimas do lobo diamante prateado, algo que poderia ter causado enormes danos e inúmeras mortes. Ela também acrescenta que o lobo diamante prateado é uma criatura extremamente perigosa, tanto que até mesmo alguém como Deliard teria dificuldades para enfrentá-lo sozinho. Por isso, insiste que Jidiki deve aceitar a recompensa sem hesitar. Depois de ouvir essa explicação, ele aceita a recompensa com gratidão e então diz aos companheiros que podem usar o dinheiro para começar os preparativos adequados para o próximo objetivo deles, explorar a masmorra. Assim, eles seguem imediatamente para a companhia Devi. Debi já consegue sentir o cheiro do dinheiro nos bolsos de Hibiki, a quilômetros de distância. Por isso, começa a fazer uma dança estranha enquanto lhes dá boas-vindas ao salão de exibição de armas. Todos começam a olhar ao redor e ficam impressionados com a enorme variedade de armas e equipamentos de alta qualidade exibidos por toda parte. Hibiki não demora muito para escolher, decidindo pela túnica do vento. Ele acredita que a magia de vento imbuída nela o ajudará a se mover mais rápido e desviar de ataques com maior facilidade durante o combate. Em seguida, Lilian escolhe uma varinha floral, que permitirá lançar feitiços mágicos de maneira mais eficiente e com melhor controle. Ver todos fazendo suas escolhas deixa Devil visivelmente animado, porque ele sabe que está prestes a receber uma grande quantia. Devil, então, diz que o preço total daqueles 2 itens é de 10.000 moedas de ouro. Hibiki olha para Cloud esperando que ele também ache caro demais, mas Cloud simplesmente aperta calmamente a mão de Debbie, pois sabe que, na verdade, esse é o preço mais barato possível para itens dessa qualidade na região. Depois disso, Cloud escolhe uma armadura para si mesmo. Porém, Hibiki percebe que a armadura deixa o abdômen de Cloud exposto, então sugere que ele escolha algo que cubra melhor sua barriga para ter mais proteção. Nesse momento, Devil intervém e explica que aquela armadura específica está imbuída com magia de fortalecimento, o que significa que seu poder defensivo é alto o bastante para rivalizar com uma armadura completa, apesar de deixar algumas áreas descobertas. Então, Hibiki verifica sua tela de avaliação e confirma que o que Debbie disse é verdade. Quando Hibiki pergunta qual arma Cloud escolheu, ele pega uma lança magnética. Essa arma permite controlar e direcionar uma chuva de lâminas contra o alvo e até influenciar ou alterar a direção da espada de um oponente durante a batalha. Dev fica surpreso com tudo o que Hibiki consegue entender sobre a arma apenas olhando para ela. Quando descobre que a habilidade de avaliação de Hibiki já está no nível 5, ele fica ainda mais empolgado e começa a fazer outra dança estranha, impressionado que Hibiki já seja um avaliador acima da média em uma idade tão jovem. Depois disso, Hibiki reclama com o Deus Supremo por não ter contado isso antes, e o Deus Supremo responde naturalmente que a culpa foi dele mesmo. Enquanto conversa com ele, o Deus Supremo também informa a Hibiki que agora ele pode usar a nova e aprimorada habilidade Medida de Alívio, algo que deixa Hibiki feliz depois de terminar todas as compras. Eles seguem para um campo aberto para testar seus novos equipamentos e habilidades. Então Hibiki ativa a nova e aprimorada habilidade Medida de Alívio em Cloud, esperando que ela eliminasse completamente sua maldição. Porém, em vez de remover a maldição, a habilidade acaba invocando um pequeno coelho chamado Carbuncle, que aparentemente é a besta sagrada que serve ao Deus Supremo. Nosso protagonista imediatamente corre até Carbuncle e começa a acariciá-lo porque o acha extremamente adorável. Lilian se junta logo depois e juntos decidem dar a ele o apelido de Car. Cloud observa toda a cena se desenrolando e fica extremamente ciumento. Sua frustração cresce tanto que ele começa a perder o controle e quase quebra as correntes de sua maldição apenas pela intensidade de suas emoções. Hibiki percebe essa reação e começa a pensar que essa explosão repentina de raiva pode estar relacionada aos efeitos da nova habilidade, Medida de Alívio. Mas então, Fene aparece de repente, dá um golpe na cabeça de todos e imediatamente começa a repreender Car por estar sempre brincando em vez de levar as coisas a sério. Ela manda que ele pare de perder tempo e use corretamente a Medida de Alívio em Cloud. Car escuta e faz o que ela ordena. Então ativa sua habilidade Caça-Sorte em Cloud, invocando 2 enormes mãos divinas que aparecem do nada. Essas mãos avançam e conseguem quebrar 2 das correntes amaldiçoadas que mantinham Cloud preso. Jiviki fica feliz ao ver que a habilidade funcionou como esperado. Então recompensa Car fazendo cócegas brincalhonas em sua barriga como forma de elogio. Cloud se sente agradecido porque a maldição começou a desaparecer e agradece Hibiki pela ajuda, mas ele rapidamente aponta que quem realmente merece o crédito por quebrar as correntes é Car. Mesmo assim, fica claro que Cloud continua irritado com Car, principalmente porque ele está roubando toda a atenção de Hibiki. Já Car fica completamente confuso com a reação de Cloud, pois não faz ideia do que fez de errado para deixá-lo tão irritado. Hibiki imagina que Car agora se tornou um novo aliado que viajará junto deles e ajudará o grupo dali em diante. Mas Car
Deliar simplesmente responde que não e volta tranquilamente para casa. No dia seguinte, o calor do verão atinge todos com força, mas afeta ainda mais Cloud por causa de toda a pelagem que cobre seu corpo. Vendo isso, nosso protagonista sugere que Cloud deveria cortar um pouco o cabelo para se refrescar melhor no calor. Lilian pega uma tesoura e se prepara para cortá-lo, mas nesse momento Fanny dá uma ideia brilhante. Então Lilian usa sua magia para criar bolhas de água suaves e elásticas que os cercam e ajudam todos a permanecerem frescos apesar do calor intenso. Pouco depois, Tanya chega ao quarto e fica claro que ela também está sofrendo bastante com o calor. Kivik rapidamente usa sua habilidade lavagem de bolhas nela, molhando-a com uma refrescante onda de água fria. Porém, durante o processo, o vestido dela levanta um pouco, então Hibiki sugere que da próxima vez ela tente usar roupa íntima. Depois de algum tempo, Hibiki decide sair para procurar algo que possa ajudá-los a lidar melhor com o calor. Lilian e Cloud dizem que querem acompanhá-lo, mas Cloud ainda precisa descansar depois que parte de sua maldição foi removida. Então, Hibiki pede que Lilian fique ao lado dele enquanto sai acompanhado de Benny. Enquanto caminham, o sol continua castigando fortemente, tornando o calor quase insuportável. Mas então, eles encontram Debbie pelo caminho. Hibiki olha para Debbie uma única vez e fica confuso ao perceber como ele consegue permanecer tão fresco apesar do clima intenso. Debbie explica que isso acontece graças a um dos melhores produtos da companhia Debbie, conhecido como a capa da primavera eterna, especialmente criada para manter quem a usa sempre refrescado independentemente da temperatura ao redor. Porém, infelizmente, a companhia Debbie está sem estoque no momento. Então Hibiki decide ir até a guilda perguntar a Joel sobre isso. Joel explica que a capa da primavera eterna é um item especial com controle de temperatura ajustável, permitindo que seu usuário permaneça confortável em qualquer clima. Para fabricar uma, Hibiki precisará de uma flor rara, conhecida como Blue Leroux. Porém, nosso protagonista não faz ideia de onde encontrar essas flores nem como obtê-las. Então Yel explica que elas crescem nas profundezas da floresta ao leste. Mickey fica feliz ao ouvir isso, mas Joel rapidamente acrescenta que não será tão simples, porque os caminhos dentro da floresta são extremamente confusos e difíceis de percorrer. Por isso, ela se oferece para guiá-lo pessoalmente até lá. Enquanto avançam pela floresta, Joel comenta que Hibiki está passando por muitos problemas apenas pelo bem de Cloud e Lilian. Hibiki responde dizendo que essa é apenas sua forma de retribuir tudo que eles fizeram por ele, já que sempre se preocupam com seu bem-estar e o colocam em primeiro lugar nos momentos difíceis. Joel admite que essa é uma maneira muito gentil e atenciosa de pensar. Logo depois, eles chegam a um pequeno jardim escondido cheio exatamente das flores raras que Hibiki precisava. No final do dia, Hibiki retorna para a pousada, onde Lilian e Cloud o recebem felizes. Ele comenta que está com muita fome, mas então percebe que ainda é cedo demais para o jantar. Depois disso, Lilian entrega a ele uma pequena bolsa cheia de chá preto e pãezinhos recém-assados. Kivik prova os dois e descobre que estão deliciosos. A princípio, ele se pergunta por que escolheram especificamente chá preto, mas então percebe que foi porque ele havia falado sobre isso anteriormente, quando mencionou a cafeteria do amigo que tinha em seu antigo mundo. Ao mesmo tempo, Hibiki lembra que já faz um tempo desde a última vez que verificou os atributos de Lilian, então decide dar uma olhada neles. Quando faz isso, fica surpreso ao descobrir que ela evoluiu e se tornou uma sábia. Lilian diz que sinceramente não se sente diferente depois da mudança, mas Cloud a tranquiliza, dizendo que a compreensão sobre o próprio crescimento virá aos poucos com o tempo. Além disso, Hibiki percebe que seu grimório de mobilidade também subiu de nível. Por causa disso, ele imediatamente o ativa em Benny para atualizar e expandir seus conhecimentos mágicos. Assim que termina, Hibiki se inclina respeitosamente diante dela, ansioso para aprender habilidades mágicas ainda mais avançadas. Finalmente chega o dia da partida deles e Devila já preparou sua carruagem para a viagem. Tanya fica triste ao vê-los indo embora e pede que voltem para visitá-la algum dia no futuro. Antes de partirem, Kivik presenteia tanto Lilian quanto Cloud com uma capa da primavera eterna, e os dois agradecem profundamente pelo fato de ele ter se esforçado tanto apenas por eles. Pouco depois, Deliard aparece e ele e Cloud imediatamente se preparam para lutar novamente. Porém, Yuel intervém rapidamente e impede o confronto antes mesmo que ele comece, despedindo-se calmamente deles em seguida. Depois que tudo se resolve, todos sobem na carruagem e iniciam sua jornada rumo ao próximo destino, a Masmorra do Norte. Enquanto isso, Evil escuta escondido a conversa deles e deseja silenciosamente que todos morram na Masmorra do Norte, afirmando que isso seria pelo bem do mundo. Enquanto isso, em outro lugar, várias criaturas mortas-vivas estão atacando uma vila e espalhando o caos. Justo quando a situação parece completamente fora de controle, surge um grupo conhecido como os Mata-Mortos, que rapidamente salva o dia, derrotando os mortos-vivos. Depois que a batalha termina, eles começam a se perguntar se realmente estão indo na direção correta, porque desde o início da jornada não param de encontrar criaturas mortas-vivas pelo caminho. Taiki,
Hibiki os tranquiliza dizendo que sim, eles estão seguindo pelo caminho certo, pois foi isso que o espírito que os guia lhes informou. Com isso em mente, Kyoko conclui que Hibiki deve estar em algum ponto mais adiante naquela mesma rota, e todos esperam conseguir alcançá-lo logo antes que ele acabe encontrando criaturas mortas-vivas ainda mais perigosas. Este foi o final do 8º episódio. Comente a palavra parte 9 para mostrar que chegou até aqui. Mais tarde naquela noite, Hibiki e seu grupo decidem fazer uma pausa e acampar perto de uma área tranquila cheia de sombra. Enquanto se sentam ao redor da fogueira, Cloud ainda está tremendo porque, mesmo com a queda da temperatura, ele se recusa a tirar a capa refrescante que Hibiki lhe deu. Hibiki comenta que o clima esfriou de repente, considerando a onda de calor dos últimos dias. Até Vene acha que Cloud deveria parar com esse comportamento infantil e apenas se aquecer perto do fogo. Cloud decide concordar, mas não antes de espirrar bastante em Vene, o que a deixa extremamente irritada. Na manhã seguinte, Hibiki decide conseguir o café da manhã como um homem de verdade e começa a caçar um animal selvagem. Ele segue lentamente o animal de seu esconderijo antes de sacar o arco e disparar direto na cabeça da criatura, matando-a de uma só vez. Cloud e Lilian ficam impressionados com o disparo, e Cloud acredita que ele está indo muito bem. Porém, a habilidade de avaliação de Hibiki a informa que as habilidades dele não melhoraram em nada em comparação com antes, e que o estado atual que ele está observando é apenas um aumento temporário de humor porque acabou de partir em uma aventura. Isso é conhecido como Adventure High, e logo desaparece conforme a aventura toma forma. Ainda assim, Cloud e Lilian o apoiam, afirmando que ele foi incrível. Depois disso, eles partem novamente em sua jornada na nova carroça. Cloud conduz a carroça enquanto dá uma palestra a Hibiki sobre os aspectos positivos de treinar duro todos os dias, pois haverá situações em que ele não conseguirá usar as habilidades que deseja. E nesses momentos, apenas o treinamento básico poderá salvar sua vida. Hibiki escuta na parte de trás da carroça, mas não consegue se concentrar em nada, já que o veículo continua balançando sem parar, fazendo seu estômago embrulhar enquanto ele sente enjoo de movimento e náusea. Lilian fica preocupada e pergunta se ele está bem, mas Hibiki nem sequer ousa abrir a boca de tão enjoado que está. Vi diz para ele vomitar para fora da carroça se precisar, e não dentro dela. Mas Hibiki já não consegue mais se controlar, e acaba colocando para fora o café da manhã ali mesmo dentro da carroça. Enquanto Lilian grita horrorizada, Cloud decide parar perto de um corpo d'água para limpar tudo e alimentar o cavalo. Hibiki sai da carroça se perguntando quanto tempo a jornada ainda vai durar e se vai se sentir mal durante toda ela. Ele decide jogar água no rosto esperando se sentir um pouco melhor. Porém, no instante em que toca a água, sente que está empurrando algo macio. De repente, o lago se divide em dois, como se Hibiki fosse o próprio Moisés. Mas então descobrem que o suposto lago era, na verdade, um grupo de slimes descansando. Os slimes começam a se reunir enquanto Cloud decide que eles podem ser uma boa oportunidade de treinamento para lutar contra criaturas que não possuem um corpo propriamente definido. Vene afirma que só seria justo se lutassem sem armas, e Cloud concorda. Lilian não tem tanta certeza disso, pois acha que Hibiki talvez não consiga lidar com a situação, mas Cloud diz para ela não se preocupar porque ele não ficará totalmente desarmado, entregando-lhe uma tocha em chamas. Hibiki percebe que Cloud realmente é um masoquista, e que um dia acabará sendo sua morte. Com isso, Cloud empurra Hibiki para a batalha. Assim, ele é forçado a correr em direção aos slimes balançando sua tocha. Logo percebe que os slimes têm medo do fogo, e entende por que Cloud lhe deu justamente uma tocha como arma. Quando pensa que talvez consiga vencer, acaba errando os ataques e um dos slimes salta no ar, grudando em seu rosto, bloqueando seu nariz e praticamente o afogando. Ele cai no chão se perguntando se é assim que vai morrer. Começa a pensar em Emalia e na promessa de que se encontrariam novamente. Pensa em Cloud e Lilian e em como prometeu levá-los de volta ao seu mundo. Então, justamente quando tudo parecia perdido, ele toca o slime e uma onda de fogo emerge de sua mão, assustando a criatura. Hibiki fica confuso, mas percebe que desbloqueou uma nova magia de fogo. E justamente na hora certa, Cloud começa a chorar porque está extremamente orgulhoso de Hibai, enquanto os slimes começam a pular furiosamente e se combinar em um único slime gigante, o que o assusta mortalmente. Porém, ele rapidamente recupera o controle e se acalma antes de apontar o dedo e tentar produzir a magia de fogo novamente. Para sua surpresa e vergonha, apenas uma pequena faísca sai de seus dedos e os slimes não ligam nem um pouco para isso, acertando Hibiki com um forte tapa que o joga diretamente nos braços de Cloud. Slow, porém, não se importa e joga Hibiki de volta contra o slime mais uma vez, forçando-o a lidar com aquilo. Mas no fim das contas, ele não consegue fazer nada e perde para os slimes. Exausto, fica deitado no chão sem se mover, enquanto Cloud lhe diz para não se preocupar, pois ele foi muito bem hoje e aprendeu uma nova habilidade. Mais tarde naquela noite, eles montam outra fogueira e começam a grelhar parte da carne restante da caça da manhã, enquanto Hibiki testa sua habilidade recém-aprendida para descobrir tudo o que consegue fazer com ela. Depois do jantar, tanto
Vene quanto Lilian acabam caindo em um sono profundo e sem sonhos de barriga cheia, enquanto Cloud e Hibiki decidem permanecer ao redor da fogueira conversando um pouco mais. Hibiki comenta que, apesar de ter aprendido uma nova habilidade, no grande esquema das coisas, ela é praticamente inútil. Porém, Cloud diz para ele não pensar dessa forma. Ele afirma que a razão pela qual está treinando Hibiki de maneira tão brutal é porque, para chegarem à cidade de Pterodinas e consultarem os sábios, precisarão atravessar as dungeons. E com isso, ele quer dizer que terão de conquistar uma dungeon que nunca foi conquistada antes. Essa é a razão pela qual ele quer que Hibiki esteja pronto e preparado para qualquer coisa que apareça em seu caminho, com ou sem a presença do próprio Cloud. Hibiki promete tentar ao máximo e se tornar forte em breve. Com isso, Cloud vai dormir, enquanto Hibiki permanece acordado por mais um tempo antes de finalmente ir descansar também. Na manhã seguinte, eles acordam bem cedo e continuam a jornada. Logo acabam avistando um grupo de aldeões carregando alguns de seus pertences mais essenciais. Parecendo cansados e abatidos, Hibiki pergunta o que aconteceu, e um deles responde que, de repente, a vila foi atacada por uma horda de monstros mortos-vivos, forçando todos a fugirem. Ele afirma que não teriam conseguido escapar se não tivessem sido salvos por uma mulher que parecia ser uma viajante, e que enfrentou os mortos-vivos para lhes dar tempo de escapar. Plau se pergunta se deveria pegar a rota mais segura, mesmo sendo mais longa. Porém, logo percebe que, se pretendem conquistar as dungeons, terão de enfrentar coisas muito piores do que mortos-vivos. Então, decide seguir diretamente para a vila, para dar a Hibiki mais experiência prática no mundo real. Eles entram diretamente na vila, e Cloud percebe que alguém espalhou várias armadilhas para os mortos-vivos. Em um dos buracos, encontram um animal morto-vivo se debatendo nos estacas de madeira, quando Hibiki acaba acionando algumas armadilhas sozinho. Ele mal consegue escapar com vida de uma armadilha de flechas e estava prestes a cair em outro buraco cheio de estacas, mas Cloud o agarra no último segundo. Caso contrário, ele estaria acabado. Cloud o agradece, e nesse instante, uma voz familiar surge de trás dos arbustos. Acaba sendo ninguém menos que Fauna, a ladra que Hibiki tentou capturar anteriormente na cidade. Ele percebe que ela deve ser a viajante de quem os aldeões estavam falando, e que foi ela quem salvou a vila da destruição. Ela afirma que esteve montando armadilhas para os mortos-vivos, e como Hibiki acabou arruinando algumas delas, agora terá de ajudá-la a defender a vila desses monstros. Cloud não confia muito nela e pergunta qual seria o lucro dela nisso tudo. Porém, ela afirma que não existe lucro algum, e que às vezes até ela quer fazer algo bom pelo mundo. Cloud pergunta sobre a situação dos mortos-vivos, e isso a faz pensar um pouco. Ela explica que normalmente esses zumbis são fáceis de lidar porque não possuem cérebro, mas algo é diferente nesse grupo, já que parecem organizados. Logo eles começam a caminhar em direção à igreja, e Hibiki cai em outra armadilha, mas Cloud o salva novamente. Fauna diz para ele começar a avaliar as armadilhas uma por uma, afirmando que isso lhe dará novas habilidades de detecção de armadilhas para que não caia mais em truques assim. Com isso, entram na igreja e Fauna começa a rezar quando, de repente, os sinos começam a tocar, fazendo o grupo correr para fora apenas para ver um novo grupo de mortos-vivos surgindo do chão e caminhando em direção a eles. Cloud imediatamente entra em ação, cortando dois deles em rápida sucessão. Porém, para sua surpresa, os monstros continuam se movendo, mesmo depois de serem cortados. Lilian rapidamente avança e usa sua magia de bola de fogo em dois deles. Mas, para surpresa de todos, os monstros continuam se movendo mesmo depois de queimados. Fauna imediatamente manda todos voltarem para dentro da igreja e tranca a porta por segurança. Enquanto discutem o quão estranho é o comportamento daqueles monstros, outro sino toca dentro da igreja, e mais zumbis começam a emergir da terra. Cloud percebe que há algo errado com o sino da igreja e diz para Cloud e Lilian investigarem, enquanto ele e Fauna seguram os zumbis. Cloud e Fauna arrombam a porta e ficam costas com costas enfrentando os zumbis. Enquanto isso, Hibiki sobe até a torre do sino e começa a disparar flechas contra os monstros, mas elas não causam efeito algum. Lilian examina o sino, mas não faz ideia de como ele está tocando, quando, de repente, o som alto do sino ecoa novamente, e Hibiki se vira confuso ao perceber que o sino parece completamente imóvel. Ele rapidamente avalia o sino apenas para descobrir que ele é totalmente comum. Porém, logo sente algo estranho no ambiente ao redor e começa a examinar a área com seu olhar aguçado, encontrando um espelho mágico com magia de invisibilidade lançada sobre ele. Descobre-se então que a responsável por tudo isso é ninguém menos que Ivy, que fica surpresa ao ver que Hibiki conseguiu encontrar seu espelho mágico. Rapidamente, Hibiki percebe que o sino dentro do espelho mágico é o verdadeiro responsável pelo toque. Então, imediatamente pega sua flecha e atira contra o espelho. A flecha é desviada instantaneamente e passa por poucos centímetros de sua cabeça. Enquanto isso, no chão, Cloud e Fauna continuam a batalha contra as ondas intermináveis de monstros, se perguntando quando aquilo finalmente acabaria. Ao mesmo tempo, Lilian e Hibiki ficam irritados com o espelho e começam a disparar seus feitiços contra ele. VH tenta avisar que os ataques serão refletidos, mas já era tarde
tarde demais. As bolas de fogo explodem dentro da torre do sino, enquanto, acidentalmente, uma das flechas desviadas atinge o verdadeiro espelho que Ivy possuía, quebrando-o no impacto e libertando os mortos-vivos do feitiço. Tanto Hibiki quanto Lillian conseguem escapar da torre em segurança e explicam o que viram. Cloud fica um pouco preocupado sobre quem poderia estar por trás de tudo aquilo, mas decide pensar nisso depois. Quando a noite chega, Hibiki chama os aldeões de volta, afirmando que a vila já está segura novamente, e todos agradecem ao grupo. Fauna se despede, prometendo que eles se encontrarão novamente em breve. Por sua parte, o Deus Criador comenta que o passado não pode ser mudado, e os erros cometidos também não. Por essa mesma razão, ele não pensa em deixar Hibiki morrer. Ele quer que ela sobreviva e alcance a felicidade. Assim, quando ela finalmente despertar do seu sono, aquele mundo não acabará destruído. Agora sim, a coisa ficou interessante. Enquanto isso, por outro lado, o guarda da cidade lhes proíbe a entrada, porque são apenas um adulto e 2 moleques. Isso faz Cloud ficar irritado, embora o guarda o faça saber que ele é um irresponsável. No entanto, Hibiki, para esclarecer a situação, mostra seu documento da guilda, onde demonstra que já é um adulto, e ao ver seu documento, o guarda não consegue acreditar e lhes permite o acesso. Por sua vez, Emalia avança muito feliz pensando que em breve voltará a ver Hibiki, e segundo ela, ele deve estar muito animado para revê-la. Afinal, ela é a garota mais bonita e a primeira amiga que fez ao chegar a Lowell. Não sei se é a mais bonita, mas certamente é a mais peituda. Porém, de repente, a pulseira que ela deu para Ivel começa a brilhar e, ao apontar para um velho castelo, Emalia acelera imediatamente. De volta ao grupinho, Veni explica que é muito comum sempre haver problemas quando se tenta entrar em uma cidade, e Hibiki acha isso bastante problemático, enquanto Cláudio faz saber que, antes de partirem, precisam escrever um plano para conquistar a masmorra, já que aventureiros de rank C ou inferior devem indicar quanto tempo acreditam que levarão e solicitar autorização. Essa é uma medida utilizada pela guilda para impedir aventureiros imprudentes, e assim, reduzir o número de mortos. Ao ouvi-los, Lillian deseja participar da elaboração do plano, e vendo-a animada, Cloud aceita e revela que o nível dos inimigos irá aumentando conforme avançarem pela masmorra, que possui 30 andares, e a cada 10 andares eles deverão enfrentar um chefe, a típica masmorra de videogames retrô. Segundo se sabe, o chefe do 10º andar é um lobo esmeralda prateado, e partindo desse ponto, eles podem elaborar um plano para os 10 primeiros andares. Lillian entende e lhes pede que descansem, pois ela preparará algo magnífico. Os garotos aceitam, e ao se encontrarem no quarto, comentam que Lillian amadureceu bastante, mas agora é hora de revisar o que levarão para a masmorra. Em Lowell, eles já compraram armas e armaduras, e graças à habilidade de Hibiki, também podem fazer poções, então só faltaria a comida. Porém, ele nem termina de falar porque Hibiki o interrompe, dizendo que esqueceu algo importante: as cuecas. Já que na masmorra não poderão lavar roupa, ele deve saber o quão desconfortável e nojento será não poder trocar de cueca. No entanto, Cláudio lembra que, em vez de trocarem, poderiam usar a limpeza borbulhante, como vem fazendo até agora. Porém, Hibiki não concorda, porque não é a mesma coisa usar magia do que lavá-las à mão. É a sensação que ele quer transmitir. Nesse caso, Cláudio propõe-lhe dar sua tanga, mas Hibiki recusa porque nasceu na era moderna e não pretende usar uma tanga. Nisso, Veni pede que ele não seja tão idiota e pense um pouco no que pode usar. Então Hibiki se lembra de que agora possui a habilidade de copiar e colar. Então a ativa e começa a copiar e colar um monte de cuecas. No entanto, Veni o amaldiçoa dizendo que ele poderia ter feito isso depois de lavá-las e não enterrá-lo em uma montanha de cuecas sujas. Por outro lado, Emalia entra no castelo abandonado, que lhe traz péssimas lembranças, mas Evel está em perigo e ela não pode deixá-la sozinha. Embora vejamos que, na realidade, quem está em perigo não é Evel. Quem está em perigo é aquele lobo. Ela tenta controlá-lo, mas nesse momento Emalia intervém e, pensando que Evel está em perigo, pede que ela se afaste para atacar aquele monstro, enquanto Evel começa a já agir como vítima. Emalia enfrenta o lobo esmeralda prateado. Embora ele consiga controlar a situação, Evel, percebendo que o lobo se mostrou bastante útil, pede que parem e apresenta a Emalia seu novo companheiro. Esta lhe pergunta o que pretende ao controlar monstros, já que isso não deve ser nada bom. Evel responde que apenas quer a paz mundial e lamenta que sua amiga pense que ela fará algo ruim. Porém, rapidamente começa a rir e pergunta se ela ainda acredita que são amigas. Ela comenta que as mais velhas são as mais tolas, e Emalia começa a chorar respondendo que não é velha, apenas tem 56 anos, enquanto lhe mostra seu símbolo da amizade. Evel entende que foi graças àquela coisa que ela conseguiu encontrá-la, então rapidamente o destrói. E ao fazê-lo, o monstro
monstro investe contra ela. Emalia consegue aprisioná-lo com magia da terra e depois investe contra Ivel com suas lâminas de vento. Porém, Ivel reflete o ataque, causando um grande dano a Emalia. Antes de partir, Ivel comenta que sempre que enfrenta alguém que não é seu alvo, acaba se metendo em problemas. Ela a faz saber que é apenas uma elfa ingênua, e dito isso, vai embora. No dia seguinte, os garotos se encontram na guilda, onde lhes pedem o plano. Ao entregá-lo, a recepcionista lhes dá aprovação, comentando que está muito bem elaborado. Portanto, eles têm permissão para entrar. E Hibiki parabeniza Lilian pelo excelente trabalho. E então, eles seguem para a entrada da masmorra, onde todos avançam animados enquanto caminham por seus corredores. Graças ao mapa mundi, Hibiki não detecta monstros. No entanto, Cloud recomenda que ele continue avançando sem usar o mapa, porque se depender demais dele, não conseguirá desenvolver seu instinto para detectar perigos e isso também faz parte do treinamento. Hibiki aceita a contragosto, embora de repente, a voz de suporte o informe que o nível de transmissão da autoridade divina caiu 15%. Logo depois, a voz do Deus da criação comenta que já imaginava isso, mas ela soa distante, de modo que Hibiki não consegue entendê-la. Enquanto isso, no reino dos deuses, o deus principal se pergunta o que acontecerá agora. A deusa da magia aparece e pergunta ao que ele se refere. Ele começa a brincar com ela, mas só consegue levar uma pancada na cabeça. Depois, pede desculpas, enquanto revela que aquele garoto já entrou na masmorra. A deusa da magia fica preocupada, pois considerando seus atributos, ele correrá um grande perigo apesar das bênçãos recebidas. O deus principal explica que o garoto deseja perguntar aos sábios como voltar para seu mundo. A deusa da magia então pergunta por que ele não o impediu, e por que não disse que os sábios não sabem sequer se existe um caminho de volta para aquele mundo. Ele responde que não pretende deixá-lo morrer, mas também não quer controlá-lo, porque uma vida cheia de restrições não seria divertida. Nesse momento, a deusa da magia percebe o quanto se preocupou com aquele garoto e começa a se perguntar por que diabos está tão preocupada com ele. Enquanto isso, o deus principal pensa que, nas memórias atuais da deusa da magia, os sábios não sabem a resposta, o que o faz suspeitar que algo apagou a memória de alguns deuses, a menos que ele mesmo tenha feito isso. A questão é, por quê? De qualquer forma, mesmo que naquela masmorra sua conexão com ele seja mais fraca, tudo acabará bem. Em seguida, ele pergunta à deusa da magia o que ela está fazendo ali, e ela responde que veio convidá-lo para tomar chá. Porém, ele recusa o convite. No entanto, ela esclarece que o convite vem da deusa da medicina. Quando ele pensa na deusa da medicina, muda imediatamente de ideia, porque mulheres peitudas o deixam relaxado. Esse comentário enfurece a deusa da magia, que o manda voando com um único golpe. Enquanto isso, os garotos continuam avançando pela masmorra. Porém, acabam chegando a um beco sem saída, o que preocupa Cloud, já que deveria haver muito mais caminhos. Ele pede que Hibiki avalie aquela parede, e ao fazê-lo, ele revela que se trata de um monstro. Cloud atravessa a criatura com sua lança, mas isso não é suficiente para destruí-la. Então Hibiki sugere que Lilian use sua arma. Ao fazê-lo, ela demonstra um poder destrutivo impressionante, com um potencial máximo de dano até superior ao de Cloud. Com o caminho aberto, os garotos continuam avançando. Entretanto, quanto mais descem, mais a conexão divina de Hibiki diminui, podendo chegar a uma redução total de 25%. Repentinamente, eles são atacados por um grupo de abelhas gigantes. Hibiki as avalia e informa seus níveis. Quando tenta atacar uma delas usando o olho especialista, percebe que sua taxa de eficácia já não é mais de 100%, mas sim de apenas 65%. Seu ataque falha, então Lilian e Cloud cuidam dos monstros. Hibiki fica pensativo, enquanto Cloud explica que aquele lugar está repleto de armadilhas e que ele precisa tomar cuidado. Em seguida, passa a explicar quais são as armadilhas mais comuns. Porém, Hibiki está completamente perdido em seus pensamentos, perguntando-se por que falhou quando antes acertava todos os disparos. A voz de suporte, então, o informa que a masmorra dificulta a chegada do poder divino concedido por Deus. Por essa razão, habilidades como Olho Especialista e Tutorial tiveram seus poderes reduzidos. Hibiki fica surpreso. Cloud, pensando que ele está prestando atenção, continua explicando sobre as armadilhas. O desgraçado do Hibiki continua ignorando tudo enquanto está perdido em seus pensamentos. Quando se pergunta o que deveria fazer, Cloud responde que ele não precisa se preocupar, pois, se levar em consideração tudo o que acabou de explicar, conseguirá evitar facilmente as armadilhas. Só então, Cloud percebe que Hibiki não prestou atenção em absolutamente nada, e que esteve respondendo como se estivesse ouvindo, quando na verdade não ouviu uma única palavra. Hibiki rapidamente pede desculpas. Cloud acha aquilo muito estranho, já que ele sempre presta atenção. Então pergunta o que está acontecendo, e Hibiki revela que não consegue usar suas habilidades, ou pelo menos não com 100% de eficiência. Veni fica surpreso, pois também não sabia disso. Ele sabia que as masmorras estavam fora da jurisdição dos deuses, mas não que isso enfraquecia os poderes concedidos por eles. Hibiki, então, começa a se sentir um peso para o grupo, já que o arco era a única coisa que tinha para lutar, e agora nem mesmo conseguirá combater adequadamente. Porém, Lilian se levanta e diz que ele não precisa se preocupar, porque mesmo que suas
as flechas falhem, ela derrubará os inimigos com sua magia. Cloud pensa da mesma forma. Afinal, eles são amigos, são uma equipe e estão juntos nessa jornada. Além disso, ele já sabe muito bem como manter os inimigos afastados. Então Hibiki não precisa se preocupar. Eles são amigos, e mesmo que não sejam uma família de sangue, para Cloud é como se fossem. Ele, Lilian e Vayne sempre estarão ao seu lado. Após a emocionante cena de companheirismo, chega a hora da bronca. Cloud continua falando calmamente com Hibiki enquanto segura seus ombros. Porém, ele começa a sentir uma pressão enorme que vai o afundando cada vez mais no chão. Cláudio lembra de que ele não tinha permissão para se levantar. Além disso, terá de continuar daquele jeito porque ainda há muitas coisas que precisam ser ditas. Hibiki começa a sentir uma dor intensa nas pernas, e Vayne, colocando apenas um pouco mais de peso sobre ele, aumenta ainda mais seu sofrimento. Cloud então deixa claro que, antes de continuarem avançando, ele precisará treinar. Afinal, já havia avisado que Hibiki não podia depender exclusivamente de suas habilidades. Agora era o momento perfeito para parar de usá-las e aprender a lutar por conta própria. Hibiki entra em completo pânico. Lilian tenta animá-lo, mas ao tocar sua perna, acaba causando uma dor ainda mais intensa. Enquanto isso, em outro lugar, Emalia finalmente consegue se levantar. Ela se recorda de que, com seu arco, poderia ter matado Evil, mas não o fez. Foi ingênua. Ainda assim, graças a essa decisão, conseguiu sobreviver. E agora precisa encontrá-la e detê-la. No dia seguinte, Hibiki tenta melhorar sua pontaria, atirando em um monstro coelho unicórnio que estava calmamente roendo algumas pedras. Infelizmente, ele não consegue fazer muita coisa sem sua mira divina automática e erra o disparo. O coelho unicórnio imediatamente avança contra ele e Hibiki se joga para o lado para desviar. No entanto, ele tropeça desajeitadamente em uma pedra e rola pelo chão antes de bater em um pilar de pedra, onde se torna um alvo fácil para o monstro. Felizmente, Lilian usa sua magia de triturador de ar para transformar o coelho em carne moída ainda no ar. Hibiki fica impressionado com a rapidez com que ela está dominando a magia, mas diz que talvez ela devesse pegar mais leve da próxima vez para que pudessem aproveitar alguns materiais do cadáver do monstro. Depois disso, Cloud pergunta a Hibiki o que ele achou da habilidade que tentou usar em combate mais cedo, e ele responde que ela pareceu muito boa. Atualmente, Hibiki está usando uma das habilidades de Cloud através do aluguel de habilidades, uma capacidade que lhe permite pegar emprestada a habilidade de outra pessoa. É uma habilidade bastante útil, mas possui algumas limitações técnicas, e Cloud não pode usar a própria habilidade enquanto Hibiki a está utilizando. Hibiki diz que ela ajuda muito a compensar a perda de sua mira automática divina, e Cloud fica feliz em ouvir isso. Com isso, o grupo avança mais fundo na masmorra, e Hibiki repentinamente manda todos pararem porque avistou uma armadilha. Ele joga uma pedra nela, e a pedra desaparece instantaneamente, deixando todos confusos. Cloud explica que é uma armadilha de teletransporte criada para enviar suas vítimas para bem longe. Lilian fica apavorada ao perceber que quase foram enviados para sabe-se lá onde, mas então, a pedra que Hibiki havia jogado cai diretamente em sua cabeça. Mais tarde, eles fazem uma pausa e Cloud comenta que estão progredindo muito bem. É ainda melhor que Hibiki agora consiga detectar armadilhas sozinho. Hibiki sabe que isso só acontece porque caiu em inúmeras armadilhas durante o caminho até ali. Porém, ele é tirado desses pensamentos sombrios quando Vayne reclama que está com fome e que a comida não foi suficiente. Ela exige algo melhor para comer. Então Hibiki usa sua habilidade de copiar e colar para criar um sanduíche para ela. Enquanto Vayne aprecia o lanche, Hibiki percebe que essa habilidade é a maior trapaça do mundo e que poderia simplesmente copiar quantas moedas de ouro quisesse. Contudo, o sistema informa a esse pequeno ganancioso que fabricar moedas falsas é ilegal e que ele deveria parar de pensar nisso. Lilian percebe que ele está agindo de forma estranha e Hibiki tenta distraí-la falando sobre a masmorra. Ele diz que o monstro-chefe do 10º andar é um lobo esmeralda prateado que eles já derrotaram antes e que treinaram muito desde então. Ele está confiante de que podem derrotá-lo novamente, e Cloud sugere que todos descansem para estarem em sua melhor forma no dia seguinte. Enquanto todos dormem, Hibiki fica pensando profundamente sobre o que pode fazer para ajudar seus amigos. Ele deseja poder copiar as habilidades que pega emprestadas de Cloud para que ambos possam utilizá-las. E então a voz em sua cabeça lhe diz que isso é possível. Ela copia as habilidades emprestadas e devolve a versão original para Cloud, fazendo Hibiki entrar em pânico. Cloud também acorda assustado, pensando que pode haver um intruso, mas Hibiki explica que apenas copiou suas habilidades. Ele acredita que isso seja claramente uma trapaça, mas a voz lhe diz que ainda faltam alguns passos para ser considerado trapaça de verdade, pois ele precisa alcançar um certo nível de domínio de qualquer habilidade antes de poder copiá-la. Nesse momento, Cloud aparece atrás dele e manda Hibiki pegar mais habilidades emprestadas e copiá-las rapidamente. Porém, Hibiki dá a má notícia de que precisa dominá-las até certo ponto primeiro. Isso deixa Cloud ainda mais animado
sorrindo, e ele aponta sua lança para Hibiki, dizendo que então é hora de treinar e aprender novas habilidades. Entretanto, antes que possam fazer qualquer coisa, Lilian os congela completamente porque está tendo um pesadelo. Nos 2 dias seguintes, Hibiki pega emprestadas as habilidades Passos Velozes e Passos Fluidos de Cloud e as utiliza para deslizar pelo chão em vez de caminhar. Vayne acha isso ridículo e uma perda de tempo, mas Cloud fica impressionado com a rapidez com que Hibiki se adaptou a essas novas habilidades. Enquanto se diverte deslizando pela masmorra, Hibiki para repentinamente diante de uma grande porta. Pouco depois, Cloud e os outros chegam ao local e lhe dizem que o chefe está atrás daquela porta. Todos se preparam para enfrentar o chefe, quando, de repente, a porta se abre sozinha e um grupo de aventureiros gravemente feridos sai de dentro. Eles desabam antes mesmo de conseguir dizer algo, e Hibiki corre para ajudá-los. Porém, Cloud percebe que o monstro-chefe está tentando escapar da sala. Ele avança rapidamente e impede que a criatura abra a porta por completo, enquanto Lilian a atinge com projéteis de fogo para empurrá-la de volta. Enquanto isso, Hibiki usa os poderes do deus da medicina para tratar os aventureiros feridos, que logo recuperam a consciência. Hibiki e Cloud perguntam o que aconteceu lá dentro, e o líder dos aventureiros explica que havia 3 lobos esmeralda prateados na sala e que um deles era incrivelmente forte. Então Cloud está manipulando o lobo esmeralda prateado do andar do chefe e ordenando que ele mate Cloud e Hibiki a qualquer custo. Pouco depois, Hibiki e sua equipe entram no andar do chefe e ficam chocados ao ver que, diferente dos outros andares, aquele lugar parece uma floresta, com até mesmo um sol brilhando acima deles. Cloud explica a Hibiki que tudo ali é artificial. Segundo ele, a sala do chefe está localizada em uma dimensão diferente, e o local foi transformado em floresta porque é onde os lobos esmeralda prateados possuem a maior vantagem. Hibiki fica bastante impressionado com essa informação quando Vayne pergunta como eles encontrarão os lobos. Imediatamente, ele usa seu mapa do mundo e localiza os 3. 2 deles, de níveis 23 e 25, estão próximos, mas o mais forte, de nível 43, está em outra direção. Todos percebem na mesma hora que esse é o lobo sobre o qual os aventureiros os alertaram. Cloud sugere que eliminem primeiro os lobos de nível mais baixo e depois concentrem seus esforços no mais poderoso. Nesse momento, Hibiki encontra os 2 lobos vindo em sua direção. Cloud assume sua posição de combate, e Hibiki indica exatamente de onde os lobos estão vindo para que Lilian elimine os arbustos que os escondem. Os lobos atacam às cegas, mas Cloud consegue derrotá-los com apenas um golpe. Porém, assim que terminam de lidar com os 2 monstros, Hibiki percebe que o lobo esmeralda prateado de nível 43 está correndo em direção a eles. Ele avisa seus amigos e apenas um segundo depois todos veem uma onda de arbustos avançando contra eles. Vayne informa que aquele é um ataque do chefe inimigo e manda todos correrem. No entanto, Lilian tropeça e cai durante a fuga. Hibiki corre para ajudá-la, mas não é rápido o bastante, e os arbustos os alcançam rapidamente. Em uma tentativa desesperada, Hibiki empurra Lilian para um local seguro, mas acaba sendo arrastado pelos arbustos para dentro da floresta densa. Cloud afirma que os lobos esmeralda prateados não possuem esse tipo de habilidade, e Vayne concorda. Ela diz que há alguma armação por trás disso, enquanto Cloud se preocupa com Hibiki. Ele se pergunta como irá encontrá-lo quando, de repente, a marca em sua mão começa a brilhar e aponta diretamente para a localização de Hibiki. Ao mesmo tempo, Hibiki é lançado de cabeça no chão e entra em pânico, pois acreditava que iria morrer. Depois de se levantar, ele consulta seu mapa do mundo e descobre que está muito distante de seus amigos. De repente, sua habilidade de detectar presença é ativada, e Hibiki se vira para encontrar o enfurecido lobo esmeralda prateado bem atrás dele. Ele percebe que o lobo não apenas é extremamente forte, mas também parece estranhamente empolgado e tomado por um intenso desejo de matar. Hibiki entra em desespero sem saber como lidar com aquilo. Quando o monstro o ataca, ele consegue escapar deslizando para longe. Mas então, o lobo usa seus poderes para invocar vinhas que o cercam dentro de uma cúpula. Em seguida, utiliza essas mesmas vinhas para criar uma armadura ao redor do próprio corpo antes de lançar uma série de ataques contra Hibiki, que de alguma forma consegue evitar todos eles. Enquanto entra em pânico, ele escuta as vozes de seus amigos do lado de fora da cúpula. Eles mandam que ele fique parado porque pretendem explodir tudo. Contudo, a magia de Lilian se mostra completamente ineficaz contra a barreira. Até mesmo Cloud é repelido quando tenta cortar as vinhas. Hibiki percebe que está acabado se não conseguir ajuda. Ele descobre que isso acontece por causa da habilidade do lobo-chefe chamada Espaço Pessoal, que rejeita qualquer pessoa que ele não queira dentro de seu domínio. O lobo ataca novamente, e Hibiki continua desviando enquanto tenta pensar em uma solução. Quando Vayne pede para ser invocada, Hibiki usa imediatamente sua habilidade de convocação. Porém, em vez dela, surge um gato preto usando um elegante chapéu que prende o lobo dentro de uma gaiola elétrica. Hibiki fica surpreso, enquanto Vayne começa a gritar com o gato Sif por roubar seu momento de destaque. Kate diz a Hibiki que seu trabalho terminou e que ele pode cuidar do resto sozinho. Hibiki responde que não faz ideia
ideia de como fazer isso, deixando Cid decepcionada. Ela explica que ele não está usando corretamente o brasão da verdadeira lealdade, e que poderia derrotar o lobo facilmente utilizando seu poder. Segundo ela, derrotar aquele lobo seria simples, mas isso não ajudaria Hibiki no futuro. Por isso, ela decide mostrar como usar o brasão adequadamente. Utilizando seus poderes como serva do deus da magia, Kate concede a Hibiki a capacidade de compreender completamente o contrato. Depois disso, ela desaparece, e a gaiola elétrica também some. Livre novamente, o lobo avança contra Hibiki, que utiliza o poder do brasão para convocar Cloud ao seu lado no último instante. Cloud imediatamente intercepta o ataque do lobo e o empurra para trás antes de dizer a Hibiki que nenhuma parede pode separá-los. Hibiki pergunta se ele consegue derrotar o monstro e Cloud responde que será uma luta equilibrada, mas que não sabe se conseguirá vencer. Então Hibiki afirma que também ajudará na batalha e usa o brasão da lealdade para transferir seu nível para Cloud. Ele se torna um fracote de nível 1, enquanto Cloud alcança o nível 75 e sente um enorme poder percorrendo seu corpo. Imediatamente, ele salta para o alto e utiliza a própria cúpula como plataforma de impulso, destruindo a barreira enquanto avança contra o lobo. Sua lança atravessa o inimigo instantaneamente, causando uma explosão que arremessa Hibiki para longe. Quando desperta, ele está ao lado de duas enormes esmeraldas e de uma pedra preciosa negra que desperta sua curiosidade. Hibiki pega a pedra para examiná-la, mas, no instante em que a toca, o Deus Supremo percebe sua presença e se levanta abruptamente do colo da deusa da medicina. Ele ordena que Hibiki jogue a pedra fora imediatamente. Porém, já é tarde demais, pois a joia começa a emitir uma aura sombria e uma voz surge de seu interior. A voz afirma que não esperava que o lobo esmeralda prateado fracassasse, mas que foi prudente preparar um plano de reserva. Hibiki reconhece a voz como sendo de Iver, uma aventureira de Hank, e que fugiu de um lobo esmeralda prateado na última vez que enfrentou um. Iver manda Hibiki se preparar para uma viagem sem volta ao além, e de repente, a Pedra Negra ativa a armadilha de teletransporte escondida dentro dela. Cloud e os outros correm para ajudá-lo, mas uma poderosa barreira de vento os repele. Hibiki também não consegue largar a pedra, pois ela ficou presa à sua mão. Nesse momento, ele ouve a voz do Deus Supremo dizendo que ele não irá a lugar nenhum. O Deus tenta interferir no feitiço de teletransporte, mas falha. Então, começa a consumir as habilidades de Hibiki para reunir energia suficiente para cancelar a magia. Com a ajuda da deusa da magia, ele continua absorvendo habilidades até finalmente acumular energia bastante para bloquear o teletransporte. Hibiki tenta alcançar seus amigos que correm desesperadamente em sua direção. Porém, no último instante, a armadilha ainda consegue teletransportá-lo para longe. Os deuses ficam chocados com isso, e logo depois, o Deus Supremo desaba ao perceber que alguém extremamente poderoso e perigoso acabou de despertar. E é exatamente nesse ponto que o vídeo termina.